A história começa com o Gray falando que se tornou rei. Ele não se tornou rei por herança. Nesse mundo, uma coroa se toma. Ele rapidamente ascendeu ao rei mais poderoso do mundo, emendando guerras em outras guerras. Mas então ele se lembra, ele não era um rei, não mais. Até que ele se vê caindo em um abismo enquanto uma árvore prateada o pede para que em sua próxima vida ele, por favor, busque a luz. Ele então desperta, enquanto duas pessoas tentam conversar com ele e o chamam de Arthur. Eles se apresentam como os pais dele e ele fica sem entender, porque se o que eles dizem é verdade, ele acabou de nascer. Alguns dias então se passam e Gray, ou Arthur agora, diz que Alice e Reynolds o tratam com bastante cuidado. Reynolds pensa que Arthur o ama pois segurou seu dedo, mas Arthur pensa que foi apenas um reflexo e diz que não tem muito controle sobre aquele corpo, enquanto suja a fralda e pensa que aquilo é uma prisão. Por mais que Gray tente acordar, ele se mantém naquele pesadelo sendo Arthur. Até que, em um dia, ele presencia a magia de seu pai, que a utiliza para quebrar uma enorme pedra. E logo em sequência, ele presencia a magia de cura de sua mãe e fica fascinado. Ele pensa que conhecimento é poder, e por isso ele observa tudo ao seu redor. Depois de ver o seu pai derrotando um javali enorme, sua mãe o coloca para dormir, enquanto Arthur pensa que esses dias são muito frustrantes, mas momentos como esse não são tão ruins. Afinal de contas, dormir tranquilamente era um privilégio que o rei Gray não tinha. Alguns meses então se passam, e Arthur está engatinhando pela casa enquanto Alice e Reynolds ficam todos empolgados. Ele vai todo fofo em direção ao espelho, pois quer pela primeira vez ver esse corpo que ele está preso agora. Ele pensa que ainda não se acostumou a ser chamado de Arthur, mesmo depois de alguns meses, mas isso é um problema pouco relevante, pois ele já tem um plano em mente. Sua mãe o coloca para dormir, mas dessa vez ele estava apenas fingindo e pensa que finalmente tem parcialmente o controle de seu corpo de volta. Ele pensa que tem que ser rápido e não pode ser percebido, então vai engateando até a biblioteca da casa pensando ter conseguido. Ele finalmente conseguiu as informações do mundo. O continente que ele nasceu é Dicatem, e esse por sua vez abriga 3 reinos: o reino de Darvi, que é uma nação subterrânea dos anões, o reino de Elenoar, que é uma nação dos elfos nas profundezas da grande floresta, e por último o reino de Sapim, onde Arthur está, a nação mais populosa e habitada por humanos. Arthur reflete que, assim como na sua vida passada, aquele reino é uma monarquia, mas diferente do seu mundo, ali o reino era uma herança e não reivindicado por força. Ele pensa que, se comparado ao seu antigo mundo, em termos tecnológicos, aquele era relativamente primitivo, e o outro livro que ele pegou explica os motivos para isso. Magia. O livro explica que nesse mundo existe uma força de poder chamada mana, e a capacidade de controlar mana em grande parte é hereditária e ocorre em 1 a cada 100 pessoas. De maneira geral, existem 2 formas de se aplicar a mana: ampliação e conjuração. Os ampliadores usam a mana para aprimorar seus corpos, os proporcionando um grande aumento de força, defesa e agilidade, enquanto os conjuradores são capazes de projetar mana e controlá-la a bel prazer, muitas vezes se manifestando em formas elementais. Arthur então se lembra da sua mãe curando seu pai e pensa que podem haver exceções. Ele então continua a leitura e é explicado que a chave para controlar a mana é o chamado núcleo de mana, e o poder da magia desperta do início da puberdade ao final da adolescência, e canalizar a mana de todo o corpo até o núcleo de mana e depois dominar é o que faz da pessoa um mago. Ele então pensa estar familiarizado com um conceito semelhante, já que sua vida passada existia um poder chamado Ki, que para dominar era necessário tomar consciência do seu poder interno, controlá-lo e então liberá-lo. E o centro de Ki era essencial para conseguir fazer isso. Arthur então começa a canalizar sua mana e se pergunta se o conhecimento de sua vida passada irá o ajudá-lo nessa. E quando ele estava começando a sentir sua mana, sua mãe interrompe, falando para não assustar mais ela sim. E quando pega no colo, diz que precisa trocar sua fralda, enquanto Arthur se nega. Mas depois de prestar mais atenção, ele percebe que ela está certa e pensa que isso é humilhante, porque ele ficou concentrado demais no que estava fazendo e aquele corpo realmente é uma prisão. Mais um tempo se passa e Arthur agora está com 2 anos e sua mãe está descrevendo em seu diário. Ela diz que ele é o garoto mais fofo e curioso que ela já viu e ela acha isso muito bom. Porém, nesses 2 anos, nem ela nem Reynolds nunca o viram sorrir. Enquanto isso, lá fora, Reynolds está ensinando esgrima para Arthur,
e diz que ele tem muito talento para essa arte, está todo orgulhoso, então chama a Alice para ver. Mas ela então, muito brava, pergunta o que ele está fazendo e fala para ele que ele mal aprendeu a andar e ele já quer ensinar isso para ele. Reynolds então fica todo oprimido. E eu sei, Reynolds, eu entendo você é um homem muito sábio para obedecer essa mulher, mano. E enquanto isso, o Arthur pensa que nesses 2 anos ele conseguiu entender a estrutura de poder desse casal, ou talvez todo aquele mundo seja majoritariamente matriarcal. Um tempo depois, Alice leva Arthur para passear na cidade, e ele está extremamente empolgado com tudo que vê. Arthur pensa que ir à cidade o ajuda a compreender o mundo. A variedade e qualidade das armas permitem ele julgar o nível tecnológico da nação. Tem vários materiais que ele não conhece, e mais importante, ele teve a chance de observar pessoalmente outras formas de magia, e pensa que foi muito produtivo. Ele então pensa que tem os melhores pais que poderia, e que eles atendem tudo o que ele precisa. Ele não sabe se famílias sempre foram assim, pois na sua vida passada ele não conheceu a sua e viveu em um orfanato, mas pensa que viver assim não é nada incômodo. Enquanto ele dorme, sua mãe diz que quando ele interrompe sua soneca para ler livros e quando fica deslumbrado por tudo que ele vê, ela fica feliz, e certamente ele possuiu isso de Ray. E assim como ele, ela sabe que um dia Arthur vai querer conhecer o mundo, mas ela preferiria que ele tivesse uma vida mais tranquila. Mais uns dias se passam e Arthur está olhando o treino de Ray, enquanto ele tenta mover umas pedrinhas com sua magia, mas não faz nada impressionante e Arthur fica meio decepcionado. Mas sua mãe o manda esperar, pois logo ele irá se surpreender. Logo em seguida, Reynolds usa sua magia de amplificação e Arthur realmente se impressiona, pensando que não pode ficar parado. Sua mãe tenta o levar para dormir, mas ele quer ir ler livros. Ela diz que está na hora da soneca, mas ele insiste, fazendo o olhar do gato do Shrek, e ela tenta resistir, mas acaba cedendo. Ela então o deixa lendo, enquanto ele se arma para juntar mana, pensando que adquiriu uma variedade de conhecimento ao longo desses anos. Ele vem de maneira bem difícil juntando todos os fragmentos de mana do seu corpo e está quase concluindo a junção. Enquanto Alice vai levar o café para o Ray, ele junta o último fragmento de mana e uma grande explosão acontece. Ray se joga na frente de Alice para defendê-la das chamas e acaba todo ferido, e assim que se levanta eles se viram a atenção para Arthur, que está lá dentro. Mas quando entram na casa ficam desacreditados, pois mesmo não tendo nem 3 anos de idade, ele está levitando, envolto em mana. E ele desce do ar se achando, todo pomposo, falando que esse é um ótimo primeiro passo. Mas o teto da casa sobre ele desaba e ele fica se borrando, achando que sua vida nesse mundo acaba ali. Mas Ray e Alice prontamente se colocam à frente e o protegem, o fazendo finalmente entender que ele não está mais sozinho nesse mundo e agora ele tem com quem contar. Mas, ao ver a reação de seus pais, ele não entende o motivo deles chorarem, e não tem nada na literatura desse mundo que explique aquilo, e ele não consegue entender o que está sentindo. Então, pela primeira vez, ele tem uma reação que qualquer criança teria e chora chamando seus pais. A história continua em um flashback onde vemos Ray Gray em um julgamento onde estão um homem e sua família. Aquele homem foi acusado, julgado e culpado por conspirar para a morte do rei, e a sentença foi a deportação dele e sua família ao seu país, onde esperariam a sentença final. O homem implora a Gray que tire a sua vida e poupe a sua família, pois ser mandado de volta para casa seria uma pena muito pior que a morte. Os servos do rei acham um insulto tal pedido, mas antes que pudessem terminar, Gray pega a mulher e o filho do homem e os mata na frente dele antes de matá-lo, o que é considerado por todos um ato de misericórdia. Estamos então ao presente, onde Arthur está treinando junto de seu pai. Ray quer treiná-lo com suas armas de punho, mas Arthur prefere as espadas e pensa que armas de curto alcance naquele corpo não seria uma boa pedida. Eles começam a trocar golpes e Arthur põe pressão no seu pai, até que Ray decide imbuir seu graveto com magia, enquanto Arthur faz o mesmo com sua espada, surpreendendo Ray e quebrando facilmente seu graveto. Arthur, todo animado, pergunta para seu pai o que ele achou e Ray então leva Arthur para dentro e vai conversar com Alice. Ele diz que acredita que Arthur deva ter um mentor particular, pois seu talento é muito grande. Alice é contra inicialmente, dizendo que Ray havia dito que ele mesmo treinaria Arthur, e que se fosse magia, ela mesma poderia o treinar. Mas Ray é incisivo e conta que Arthur com apenas 4 anos cortou algo revestido com magia, e mesmo assim Alice se coloca contra, pois não quer que Arthur vá morar em outra cidade distante.
Ray pede para ela pensar no futuro de Arthur, e ela diz que está pensando no presente e pergunta se ele não quer ver o filho deles crescer. E eles continuam nessa discussão até que Arthur genialmente propõe que eles vão todos juntos. Os dois se olham felizes, dizendo que Arthur é brilhante e eles vão arrumar as malas agora mesmo. E enquanto eles se mostram todos felizes, Arthur pensa que eles têm muita energia, mas ele fica feliz de vê-los assim. No dia da mudança, Ray manda Arthur se apresentar a um grupo de pessoas e ele o faz. Aqueles são os Chifres Gêmeos, um grupo de mercenários no qual Alice e Reynolds fizeram parte no passado. O primeiro a se apresentar é Adam Crash, que mal tem tempo pois Angela Rose já pega e aperta Arthur dizendo que ele ficou muito bonitinho. Mas então ele é salvo por um esquisitão chamado Durden Walk, e quando toca a mão dele ele vê Jasmine Flamesworth, a mais caladona do grupo. E por último a arqueira Ellen Shard, e esses são os Chifres Gêmeos, e a gente ainda vai ver eles bastante na história. Formalidades feitas, eles partem com rumo a outra cidade. A Alice diz que essa é a primeira viagem de Arthur e pergunta se ele está animado. Ele responde que sim, mas pensa que aquele é um método de viagem muito primitivo se comparado com os da sua vida passada, mas não é tão ruim assim. Eles montam um acampamento e seu destino final é a cidade de Shiros. Porém, um problema aparece, e eu juro que não é esse CGI terrível, são os lobos mesmo. Eles partem para cima, mas os Chifres Gêmeos estão a postos. Eles se mostram bem fortes, onde Adam, Ellen e Jasmine são ampliadores, enquanto Angela e Durden são conjuradores. Arthur diz que eles se movem bem e ele precisa chegar nesse nível logo. E Ray diz que essa noite eles vão comer muito bem. A noite cai e eles estão fazendo churrasquinho de lobo. Ray fala para Arthur não se conter e ele acha que por ser uma viagem aquilo já é um baita luxo. Nisso ele percebe a Alice estranha e sem querer comer e pergunta o que ela tem, mas ela rapidamente desconversa e volta a atenção para o machucado no braço de Ray. Os Chifres Gêmeos se põem a postos para garantir que ninguém vai ver a magia dela, e ela começa a curar ele. E Arthur pensa que ela tem um tipo especial de magia de emissão, e seu valor e raridade não podem ser estimados, e isso põe um alvo em suas costas. E eles morarem no campo, em partes, é por conta disso. Adam então fala com Ray que queria se exercitar um pouco antes de dormir e pede a Arthur emprestado. Ray concorda e os dois estão indo treinar juntos. Arthur pensa que aquilo é um teste e que por mais que os outros se preocupem, eles não vão interferir, e eles parecem ter esquecido que ele só tem 4 anos. Arthur então imbui sua espada e os seus pés com 2 magias de ampliação e parte para cima de Adam, que tenta bloquear, mas o prota rapidamente muda de direção passando debaixo das pernas dele, mas escorrega e acaba tendo que trocar alguns golpes com Adam. O impacto dos golpes joga aquele corpinho leve dele para longe e Ângelo salva com feitiço de vento. Os Chifres Gêmeos começa a dar uma bronca em Adam, dizendo que ele não sabe se conter, e Adam se defende dizendo que Arthur é um monstrinho implacável e pergunta a Ray que tipo de treinamento ele passou para o garoto. Mas Ray diz que não foi nada de especial e Arthur que é um prodígio. Nisso, Jasmine se aproxima de Arthur, que leva um susto. Ela pergunta como ele fez aquilo e pede para ele ensinar. Arthur pensa que conhece aquele olhar e é de alguém que não vai desistir até ter o que quer. A viagem segue de maneira tranquila, com Arthur treinando com todos e também ensinando as coisas da sua vida passada a Jasmine. E em seu aniversário, ela o presenteia por tê-lo ajudado e dá de presente para ele uma adaga de verdade. O grupo então comenta que é raro Jasmine se aproximar de alguém, e a Alice já conta vantagem do fato de seu filho ser muito fofo. Eles então se preparam para sair novamente. A Alice se mostra estranha, parecendo estar doente. Pouco à frente, eles são cercados por ladrões, que mandam não machucar as mulheres e nem as crianças para não perder o valor. O grupo do Prota certamente é mais habilidoso, mas os ladrões se encontram em números bem maiores. Ray então é golpeado e a carroça em que Arthur está é destruída. Alice prontamente se dispõe a curar Ray, mas ele se nega dizendo que caso veja seu poder, o problema irá ficar bem maior. Ray então manda Arthur pegar Alice e fugir dali, mas Arthur quer lutar ao lado deles e diz que já está forte o suficiente para isso, mas Ray insiste que ele proteja a mãe e diz que ela está grávida de novo e Arthur deve usar a sua força para protegê-los. Nisso, Arthur percebe o motivo de sua mãe estar estranha e concorda com o pai, se preparando para fugir. Arthur então começa a fugir com todo o grupo dando cobertura para a fuga. Arthur pensa que tomou a vida e família de tantos outros e agora corre para que não tomem a dele. Ele pensa que talvez isso seja o karma.
Ele então tem seus pensamentos interrompidos por um mago inimigo que utiliza uma magia para atacar eles. Ele empurra sua mãe para protegê-la enquanto toma aquele golpe. Arthur usa a corda em sua adaga para puxar o inimigo consigo, e por mais que os chifres gêmeos tenham tentado pegar ele, ele acaba caindo naquele desfiladeiro. Arthur pensa que não conquistou nada, mas se sente realizado e acha que finalmente entende que aquele homem estava lhe pedindo e por que os seus pais terem chorado aquela vez. Para salvar a família, não hesitam em se sacrificar. No entanto, pensar em não ver mais a sua família os fazem chorar, em um misto de alegria e tristeza. Nisso, Arthur reflete que teria tido um irmão e que seria muito bom o ter conhecido. Um tempo depois, já é noite e ele acorda bem machucado. Arthur se pergunta onde ele está, até que começa a sentir o chão tremer e escuta passos estrondosos. Nisso, uma figura totalmente medonha, gigantesca, com chifres enormes e olhos vermelhos se aproxima. Diferente do que aparenta, dá um bom dia bastante educado a Arthur, que não consegue segurar seu medo e fica se cagando. Arthur frente a frente com aquela figura misteriosa que vimos ao fim do capítulo. Ele pensa o que é aquela figura e onde ele está, e mais importante, o que ele pode fazer. Mas em um olhar mais brusco daquela coisa, ele no impulso parte para cima e toma um peteleco quase carinhoso. E ela fala que ele ainda tem muito a aprender, o chamando de pequeno Arthur. Ela diz que está do lado dele, enquanto Arthur fica sem entender. Ela então parte para pegar algumas frutas e se pergunta se ele está com fome, e diz que mesmo se ele não estiver, ele deve comer para se recuperar o mais rápido possível. E Arthur está cheio de perguntas e quer que ela responda, mas ao tentar se levantar, sente muita dor pelo peteleco e chora de dor. E ela diz que por hora ele não deve se mexer, pois está bem ferido e ela não vai responder nada até ele estiver comendo. Depois de comer de forma bem rápida, demonstrando o quanto de fome ele tinha, Arthur se lembra de sua família e questiona aquele ser se eles estão bem. E ela responde que não pode sair daquele lugar, mas tem uma visão e percepção que a permitem visualizar além dos humanos. E mostra que a família de Arthur sobreviveu ao ataque e depois de alguns dias de busca acabaram por seguir viagem. Arthur se sente aliviado e pergunta para aquela criatura qual era seu nome, e ela responde que é Sylvia, enquanto Arthur agradece. Alguns dias se passam e Arthur tem se recuperado muito bem e sua vontade de voltar para casa só aumenta. Porém, Sylvia explicou que estão nas profundezas da floresta Elshine e ela é cercada de monstros e bandidos. Ela tem se preparado por dias, pois sua contramedida será abrir uma fenda espacial que o levará até sua casa. Arthur treina bastante durante esse período e Sylvia pensa que isso é bom, pois crianças devem mesmo ter muita energia. Arthur pensa que Sylvia não fala muito sobre ela e sua aparência já o havia feito gritar de susto mais de uma vez. Ela parecia ter lutado contra algo, mas nunca quis entrar em detalhes. Mas do contrário de sua aparência, ela era doce e gentil, então os dias dali eram bem confortáveis. Depois de treinar bastante esgrima, Arthur parte para o treinamento do seu núcleo de mana, e Sylvia se surpreende por ele ter tão pouca idade e já possuir um. Ela então demonstra uma magia enquanto coleta mana, e Arthur fica maravilhado com aquilo, pois é como abastecer uma aeronave enquanto a pilota. Ela explica que humanos tendem a manter conceitos muito fixos em relação à mana, e isso os leva a fazer uma distinção entre coletar e usar mana, mas para as bestas de mana isso é algo bastante natural. Sylvia pergunta a Arthur se ele deseja aprender, mas ela o pergunta na sequência o que ele faria ao aprender aquilo, pois ao aprender ele certamente ficaria mais forte. E pensando como Rei Grey e lembrando de sua família, ele responde que levaria à morte aqueles que buscam tirar o que lhe é precioso. E Sylvia o dá outro peteleco falando que ele foi reprovado, dizendo que não vai ensinar alguém com aquela expressão. E Arthur fica indignado, pois não seria óbvio que ele iria querer seus inimigos mortos, e pensa que é isso mesmo, e foi assim que ele se tornou o rei mais forte. Ela então questiona se ter uma cabeça que apenas pensa em derrotar inimigos é algo que o agrada, mas ela se interrompe, pois acha que bateu muito forte e pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, e ela completa dizendo que aquelas mãos podem o despedaçar assim que quiser, mas também podem tocá-lo de forma gentil, e o questiona de qual forma ele prefere que ela o toque. Ele rapidamente responde que de forma gentil, e ela concorda com isso, e diz que a raiva e ódio são sentimentos que queimam rápido e se expressam com violência. No momento em que explode, ele pode se sentir bem, mas depois tudo que lhe restará será o ódio. E Sylvia diz que não quer que ele use a vida que ela salvou para aquilo. E Arthur pensa que por um momento ela parecia saber tudo sobre ele, mas isso era impossível. E ela, depois dessa conversa, novamente o questiona de o que ele fará com tal poder. E ele, se lembrando de seus pais, os chifres gêmeos, responde que protegerá sua família.
e ela diz que essa foi a resposta correta e começa a demonstrar como ele deveria fazer. Porém, um ser muito parecido com ela, aos arredores da floresta Elshire, está à espreita e diz que ela está por perto e não deixará Sylvia escapar. A cena muda para uma lembrança de Arthur enquanto rei e mostra que todos demonstravam bastante respeito por ele, ou talvez medo. Ele vai até a sala de um dos parlamentares enquanto pensa que é rei apenas no papel. O poder político está totalmente centralizado no parlamento e com as taxas de natalidade decaindo juntamente com os recursos do país, muitas guerras acabam se instaurando e o papel do rei é apenas as perpetuarem. Na sala do parlamentar, enquanto ele observa sua foto, Marlon diz que ele é Grey, o rei grandioso, e suas conquistas trouxeram muita prosperidade a seu povo, mas pergunta qual o motivo de sua visita tão cedo naquele dia. Grey então dá as costas e o avisa que irá renunciar. Voltando ao presente, Sylvia está explicando a Arthur que ele deve ficar bem focado e usar a magia enquanto coleta mana, e suas opções de magia se ampliarão muito depois disso. Arthur tem dificuldades, mas pensa que não tem pressa e entende esse processo, já que em sua vida antiga, como lhe faltavam muitas coisas que ele nem sabia que desejava, ele se focava apenas em ficar mais forte e refinar seu controle de Ki. E em um estado de concentração absurdo, ele consegue juntar mana enquanto usa magia e fica muito feliz juntamente de Sylvia. Mas eles rapidamente são interrompidos e Sylvia dá um golpe em Arthur, jogando para um canto e o mandando se esconder. Aquele outro ser semelhante a ela aparece e diz que ela deve ir com ele. Sylvia diz que é impressionante que ele tenha encontrado e ele responde que foi seu cheiro de sangue. E nisso Sylvia se recusa a ir com ele e eles começam um conflito, com ele dizendo que brigar só vai diminuir o tempo de vida dela. Ela então quebra sua casca e nesse momento era para ela parecer lindona, mas aparece desse jeito aí, mostrando sua forma dracônica e atacando aquele bicho com bastante poder. Ele diz que aquilo vai lhe custar muito caro, enquanto ela retruca que já viveu feliz por tempo suficiente mesmo querendo viver mais. Ele responde aquele ataque com vários ataques de energia e quando se prepara para dar seu ataque final, Sylvia simplesmente para o tempo e fala para Arthur vir até ela. Arthur vai, mas não está entendendo nada e ela o pergunta se agora ele está com mais cara de Sylvia e diz que o tempo parou graças ao seu poder. Arthur pergunta se ela é um dragão e ela responde que é assim que os humanos a chamam, mas agora eles precisam se apressar e ela abre a fenda espacial. Ela se desculpa por ter gastado muita energia e ainda não ser perto o suficiente da casa dele, mas diz que ensinou a ele tudo o que ele precisa para sobreviver. E novamente ela pergunta ao pequeno Arthur o que ele fará com seu poder. E ele responde que quer proteger quem ama, mas fica pensativo ao ver ela ferida. Mas ela o interrompe dizendo que tem alguns presentes. Ela entrega para ele um ovo e uma pena e diz para Arthur enrolar a pena no ovo para protegê-lo. Mas, mais importante, ela toca Arthur e meio que faz umas tatuagens nele que destrói as mangas de sua blusa. Arthur pergunta o que é aquilo e ela responde que ele saberá na hora certa. Ela fala que já poderia ter enviado ele para casa, mas gostou muito de viver aquele tempo ali com ele e se desculpa. Arthur a questiona se com o poder atual ele não consegue proteger ela e diz que com isso ele já falhou na promessa de proteger quem ama, mas ela responde que aquilo era inevitável e a promessa não se aplica a isso. E com uma naturalidade que assustou tanto o antigo Rei Grey que o fez questionar o que o fez mudar tanto, ele diz que independente da aparência dela, ela é família para ele. E ela responde que ele já tem uma mãe, mas ele completa dizendo que se esse lugar já foi ocupado, ele a levará como sua avó. E ela, bastante emocionada, o pede para repetir aquelas palavras enquanto ele a chama de vovó. E mesmo com essa animação, eu não consegui não ficar emocionado nessa parte. Meu Deus, que história boa. E depois desse momento, Sylvia manda seguir ao portal e ele faz enquanto pega seus presentes. Mas ele rapidamente se arrepende e vira em direção ao portal dizendo para Sylvia ir com ele. Sylvia, já sabendo de seu destino, se vira e desfaz sua habilidade, recebendo em cheio o ataque do outro dragão. Ele parte feliz em direção a ela, dizendo que sabe que aquele poder não seria o suficiente para vascar alguém como ela. E ela pergunta se ele percebeu, então usa suas últimas forças em um ataque devastador que leva ambos para o além. Ela deixa uma pequena mensagem à vida dentro daquele ovo e se comunica com Arthur, perguntando se ele recorda o que ela disse. E ele responde que sim, e ela fala que então ficará tudo bem. Mas Arthur acha aquilo muito triste. Sylvia diz que o mundo está cheio de tristezas, mas é necessário transformar a tristeza em felicidade.
felicidade, enquanto Arthur diz que não consegue. Mas ela diz que não tem problema ele não conseguir agora, ele precisa dar um passo de cada vez e é isso que ela quer pra ele. E ela sabe que ele consegue, pois ele é o rei mais poderoso que já existiu. E Arthur se assusta ao ouvir aquelas palavras, mas ela completa dizendo que não quer que ele viva outra vida repleta de ódio e raiva, e pede para que em sua nova vida Rei Grey busque a luz, enquanto Grey pensa que não pode ser, e ao que parece ela o trouxe ali. Um tempo depois ele acorda em uma floresta, guarda suas coisas e olha ao redor, digerindo tudo o que aconteceu e se preparando para continuar seguindo o que Sylvie. Arthur, já sozinho na floresta, escuta um grito bem alto e pensa que sem dúvidas há pessoas por perto. Ele usa sua magia de velocidade e parte para investigar, tomando cuidado para não perder seus presentes, e quando chega ao local do grito percebe mais traficantes de escravos sequestrando uma menina elfa. Eles pensam que por ser elfa ela vale mais e querem sair logo daquela floresta sinistra. Arthur percebe seus planos e fica com muito ódio ao lembrar do que aconteceu com ele, mas lembra-se dos ensinamentos de Sylvie e não deixará com que suas emoções o dominem. Arthur segue eles enquanto espera o melhor momento para atacar, esperando que eles mostrem o caminho para um vilarejo humano. Ele pensa que não pode garantir que a garota saia ilesa, mas vai se preparar pois não vai demorar muito para ele agir. Ele repara nos lobos dos bandidos e percebe que eles são controlados por magia e taca algumas nozes para chamar a atenção deles. Eles começam a latir loucamente, os bandidos batem neles para que parem, mas nesse momento Arthur pula para baixo com uma lâmina de energia e fatia o primeiro deles e rouba sua faca. O segundo vem ver o que aconteceu e quando percebe ele no chão já era tarde, o segundo já vai pro inferno. Um terceiro percebe que tem algo errado e quando vai averiguar, Arthur corta sua perna fazendo cair. O líder escuta o grito e saca sua espada vindo enfrentar o garoto, enquanto o carequinha avisa que ele é um feiticeiro. Mas o líder fica empolgado, pensando que vai ganhar ainda mais dinheiro pegando o garoto e vendendo. Ele finca sua espada no chão e usa sua magia nas mãos, partindo para cima do Arthur, que revida, mas o bandido esquiva. O prota tenta usar sua faca com um fio, mas o bandido a segura e parte para cima dando um chute no garoto. Ele pendura Arthur pela perna, mas ele usa magia de fuga e queima a perna do cara, que fica pistola falando que vai vascar o Arthur. Mas enquanto ele fala várias bostas, Arthur joga sua faca de novo e fura o crânio do maldito. Ele vai em direção do outro que pede misericórdia, mas Arthur pergunta se ele teria misericórdia da garota e finaliza o verme. A menina fica com muito medo, mas Arthur solta ela e diz que está tudo bem e por um momento ele visualiza alguém na garota, mas logo tira isso da sua mente e a chama para sair da carroça. Ele fala que ela pode ir para casa agora e ela pergunta sobre os ferimentos dele. Ele olha e pensa que não é nada demais, mas crianças devem se sentir mal ao ver aquilo. E pensando nisso, ele cobre o corpo dos bandidos para que ela não o veja. E quando ela pergunta o que aconteceu com eles, ele responde que sofreram um acidente, diz que ela está segura e pega algumas coisas dos bandidos para ele e as devolve às dela. E começa a se preparar para ir embora, mas a garota fica aterrorizada e segura ele. Ele diz que precisa ir encontrar a família dele e que os bandidos não vão mais mexer com ela, mas ela pensa que ele seria muito rude de deixar uma menina indefesa sozinha na floresta. Ele pergunta se por ser elfa ela não estaria segura em seu território, mas ela responde que segundo os pais dela, monstros nas árvores a engoliriam facilmente. E Arthur pergunta qual lado que é a sua casa e ela responde a direção oposta à dele. Ele pergunta se ela conhece a distância, mas ela diz que se perdeu depois de sair para caçar insetos. O prota pensa que ela não é racional, mas crianças provavelmente são assim, se lembrando que em seu passado ele não podia ser assim. Ele então pensa que não pode deixar ela para trás. A elfinha diz para eles soltarem aqueles lobos, mas Arthur tem medo deles o atacarem. Mas ela responde que eles vão morrer se ficarem ali, e eles não são maus, só estavam sendo controlados pelos bandidos. E que o povo da floresta pesa por todas as vidas, e quando ela os solta, eles vão embora felizes. Já no outro dia, após caminharem bastante, ele prepara uma sopa para eles comerem e pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Tesser Alit e ele também se apresenta. Arthur entrega a comida para ela e fala que ela deve comer mesmo sem ter muita fome, pois a caminhada deles pode ser longa, e pensa que ele está soando já como Silver. Mas Tess interrompe esse pensamento falando que o cheiro é bem esquisito, e Arthur diz que é carne seca fervida com sal e se tivesse algumas ervas seria melhor. Ela prova e faz uma careta, enquanto ele pensa que sempre viu comida apenas como meio de obter nutrição. Tessia diz que queria algo doce, enquanto Arthur pensa que em termos de comportamento infantil ela é um exemplo a se seguir. E ela pergunta a ele por que ele foi parar na floresta, enquanto ele responde que foi separado de seus pais, e ela conclui que ele também está perdido.
Já Arthur tem curiosidade em saber como é nas terras élficas, e ela responde que em Elenoir é bem divertido, mas seus pais são muito ocupados e ela fica a maior parte do tempo com seu avô ou cuidadores. Seguindo viagem, Arthur pensa que o caminho é mais longo do que ele imaginava, mas vê Tessia rodeada por insetos brilhantes e a pergunta o que é. Ela responde que há vários desses em Elenoir, e eles os usam para marcar os caminhos. Tessia pergunta se ele quer um, mas ele se recusa, mas mesmo assim ela vai e coloca na orelha dele falando que parece um brinco. E a interação deles é bem bonitinha, assim como no mangá, né, mano? Tem jeito. Mais à frente, ela diz que está ansiosa para que sua mana desperte e ela possa ter um mentor de magia. Mas Arthur a questiona sobre isso, perguntando se não tem um sistema escolar em Elenoir. Mas ela não entende muito bem e ele prefere deixar pra lá, mas percebe que um dos lobos está seguindo eles. Eles armam um acampamento e Tessia pergunta se ele não vai dormir, mas ele responde que vai ficar de guarda, enquanto pega aquele ovo e se pergunta o que Silva queria incumbir a ele. Tessia volta a perguntar se ele não vai mesmo dormir e diz que seu avô disse a ela que ela não deve dormir com nenhum garoto, mas ela vai deixar escondido dessa vez. Na verdade, ela está com bastante medo e convence a Arthur a vigiar de dentro da barraca. Ela fala com ele para não sair da barraca sem avisar ela e para acompanhar caso ela precise ir no banheiro. Arthur fala que tudo bem, que ela pode dormir, mas ela ainda tem curiosidades em relação a ele e diz que ouviu dizer que humanos são pervertidos e têm várias esposas. Mas Arthur rapidamente retruca dizendo que só nobres têm esse costume, tem certeza que também existem elfos assim, e pergunta quem disse isso a ela ou se ela pelo menos sabe o que quer dizer pervertido. Mas com a conversa fluindo ela acaba dormindo e Arthur se pergunta se assim que seria ter uma irmãzinha. Mas sei não, viu, Arthur? Acho que no futuro ela não vai ser sua irmãzinha não, paizão. Já no outro dia, depois de uma bela soneca, eles continuam a viagem. Arthur ajuda bastante ela no caminho e percebe que ela já se acostumou com ele, e nem parece se lembrar daqueles bandidos. Ele pensa que estava incomodado e irritado por não ver logo sua família, mas já estava ok em relação a isso. Até que ele começa a sentir dores muito fortes em seu núcleo de mana e não consegue esconder. E ao perceber, Tessia parte para pegar algumas plantas para tentar ajudar, mesmo ele avisando do perigo. Ele pensa que a dor aumentou e seus intervalos diminuíram, e ele não vai contar para Tessia para não preocupá-la. Nisso, aquele lobo aparece e Arthur fica em choque, pois no mesmo instante a Tessia chega. Ele manda ela se afastar, mas o lobo solta um porquinho perto deles e parte dali. Arthur se pergunta o que foi aquilo e Tessia acha que é um presente por eles terem o soltado. Eles preparam aquele porquinho e matam sua fome de maneira bem melhor do que antes. E o Prota pensa que crianças precisam comer carne pois estão em fase de crescimento. Tessia então fala com ele que não conseguiu achar ervas, mas encontrou cogumelos nutritivos, muito comum entre as mulheres em Elenoir. Mas Arthur, ao provar, fica com uma baita dor de barriga enquanto Tessia se desculpa, pois talvez seja muito forte para humanos. Já dentro da barraca, Arthur tá pregado e Tessia fala que ouviu muitas histórias dos reinos dos humanos e anões e tem muita vontade de visitar esses lugares algum dia, mas ouviu dizer que tem muita gente ruim neles. E elfos não confiam de forma alguma em nenhuma outra raça, e principalmente na raça dos humanos. Mas nesse meio tempo Arthur pega no sono e ela cobre ele pensando que ela que é a mais crescidinha ali. E é sim, Tessia, a gente sabe que sim. No dia seguinte, as dores de Arthur não passaram e ele pensa que crianças são muito frágeis. Mas Tessia interrompe seu pensamento, falando que nesse tempo juntos eles ficaram bem próximos e pergunta se pode chamar ele de Arte, já que agora eles são amigos. E ele diz que tá tudo bem. Ela pergunta se ele só vai dizer isso. E ele então diz que para alguém vindo de origem humilde, é uma grande honra ser chamado com tanto carinho pela Lady Tessia Iralit. E ela fala que isso pareceu piada de velho, mas ele se recusa a ouvir isso de uma chorona que precisa de companhia para ir pro banheiro. Mas ela fica meio irritada com isso, enquanto ele pensa sobre essa coisa de amizade, e lembra das inúmeras traições que teve em sua vida. Mas logo à frente, eles acham a entrada para o reino élfico e Tessia logo já mete a mão no portal, chamando o Arthur para entrarem. E eles se deparam com a entrada de Elenoir. E logo são interceptados por um grupo de guardas que segura Arthur e coloca uma espada em seu pescoço. E ao olhar para Tessia, ela está com um semblante bem estranho. E os soldados prendem Arthur e querem o executar. Mas ao chamar por Tessia, ela ainda está com aquela feição estranha. E Arthur pensa que havia se esquecido da hostilidade de elfos e humanos. E acreditou na inocência dela e pensa que ela fingiu ser sua amiga para levá-lo até ali. Mas quando os soldados falam que vão matar Arthur, Tessia intervém e diz que ele salvou sua vida. Mas
mas os soldados ainda pensam que ele manipulou a princesa para ela achar que ele a salvou. E quando iam matar o garoto, um elfo mais velho aparece e os manda soltarem o Prota. E Tessia corre até Arthur falando que os guardas foram muito maus com a pessoa que salvou ela, mas o elfo fala que a princesa desaparecida reaparece com o humano e diz que a reação deles é normal. E Tessia diz que ele é seu avô, que logo se apresenta como Virion Eralit, o ex-governante do reino de Elenoar, e agradece a Arthur por salvar sua neta e princesa de Elenoar, Tessia. E Arthur dá um grito, pois em nenhum momento suspeitou que ela era uma princesa. E Virion fica meio incrédula dela não ter falado nada, mas nisso chegam os pais de Tessia e Arthur logo conclui que são os reis de Elenoar. E o rei logo questiona por que tem um humano entre eles e manda o executarem, mas os soldados ficam receosos e Virion diz que foi ele que mandou o soltarem. Virion diz que, humano ou não, ele salvou Tessia e a trouxe de volta e eles não podem simplesmente executá-lo, mas o rei continua receoso. Porém, Tessia fica brava com ele e o convence de levar Arthur até o castelo. Mas enquanto Tessia fica toda animada, Virion se dirige a Arthur e fala que conversarão mais tarde. Arthur se questiona sobre aquela força imensurável que ele sente vindo do Virion, mas Tessia já interrompe ele e sai puxando pela cidade enquanto Arthur observa aquela civilização e percebe a hostilidade de todos na cidade em relação a ele e pensa que essa hostilidade será permanente. Mas pensa que está tendo a chance de ver uma civilização tão singular com seus próprios olhos, e mesmo Tessia também é bem peculiar e se pergunta o que foi aquela expressão que viu mais cedo, e conclui que não a entende, igual aquela dor que ele continua sentindo, mas pensa que de qualquer forma não vai baixar a guarda daquela forma novamente. Chegando no castelo, Tessia apresenta a Arthur as empregadas que ficam receosas, e ela diz que Art não é um humano mau, mas ele pensa que isso é um péssimo argumento. Mas quando ela já se preparava para eles fazerem 1000 coisas, Arthur a interrompe e pede para contar como as coisas aconteceram, o que baixa um pouco a guarda do rei. Já na mesa de jantar, Arthur se pergunta se está tudo bem ele estar ali, e Tessia fala para ele se sentar. Quando ele se pergunta por onde começa, ela pede que traga um bolo e chá para eles comerem enquanto conversam. Com a mesa servida, o rei toma a frente e se apresenta como Aldun Eralit, atual rei de Elenoar, e apresenta a mãe de Tessia, a rainha Merial Eralit. Quando vai apresentar Virion, ele toma a frente e se apresenta novamente. E o garoto se apresenta de forma bem educada, dizendo que vem de uma cidade humilde no reino de Sapin. Ele diz que dificilmente sua posição permitiria que ele tivesse uma audiência com o rei e menos ainda com o governante dos elfos, e fala que ser agraciado com essa oportunidade é uma grande honra. Alduin diz que ele é bastante educado para alguém de origem humilde. Arthur pensa que pode ter exagerado, mas se eles o tratarem como criança, não levaria a conversar nada. E explica que foi separado de sua família por bandidos e não mentiu, mas omitiu a parte de Sylvia. Mas quando o assunto chega em Tessia, o clima muda e o rei fica pistola chamando os humanos de selvagens. Mas Arthur logo retruca dizendo que traficante de pessoas não é uma raça, e sim um crime que alguns humanos cometem nesse mundo. E Virion questiona Arthur se depois que ele viu Tessia ser sequestrada, ele como uma criança implorou pela liberdade dela ou negociou sua liberdade. Mas Arthur responde que mesmo sendo criança também é feiticeiro e derrotou os bandidos. E o rei questiona se só a magia de uma criança foi suficiente para derrotar os bandidos. E Arthur confirma enquanto Tessia comemora dizendo que já sabia que Art tinha os derrotado. Mas os soldados não acreditam e ameaçam Arthur com a espada, mas Virion manda ele sossegar e não vai falar de novo. E Tessia confirma a história de Arthur e conta a versão dela e a mãe dela a abraça. E o rei também admite que acredita em Arthur. E Arthur então se dirige ao rei e diz que tem um pedido. Ele também foi separado de sua família por bandidos e pede para que eles o levem até sua família em Sapin. E o rei questiona se mesmo vendo a hostilidade dos humanos e elfos, ele ainda tem coragem de pedir isso a ele. E Arthur diz que é exatamente isso. E se eles dizem que humanos são selvagens, ele espera que eles ajam de forma diferente. E até Virion fala que ele ganhou de Alduin no argumento. E o garoto é abusado mesmo, é papo de rei pra rei aqui, mano. Mas Alduin ainda se mantém contrário e Tessia começa a pressionar ele. E ele completa que o portal de teleporte para o reino de Sapin só é acessível para o Conselho dos Governantes das 3 raças realizado a cada 7 anos. E diz que a próxima abertura será dali 5 anos e Arthur pensa que isso é tempo demais. Mas Alduin diz que não pode permitir que um humano viva entre eles por tanto tempo e enviará uma escolta com ele até sua cidade natal. Quando Arthur pensa que finalmente poderá ver sua família de novo, ele volta a sentir aquela dor absurda e Virion percebe. A dor está cada vez pior e Arthur pensa que raios é aquilo e pede ajuda para Sylvia em o que ele deve fazer. Ele sai para pegar um ar enquanto pensa que a noite é agradável e o vento aliviam sua dor.
Mas ele não pode continuar assim e pensa que precisa descobrir a causa dessas dores. Mas ele então percebe Tessia com sua família e pensa que seus pais certamente estão vivos. E ele está com muita saudade, mas se questiona se eles sorrirão da mesma forma que os pais de Tessia quando o encontrarem. Ele acha que eles não sorririam assim para alguém como ele, que nem conseguiu proteger sua família. E Tessia acaba percebendo ele acordado e vai atrás dele, que já dá uma zoada nela perguntando se estragou o momento de princesa mimada. E ela fica bravinha, mas releva e se desculpa com ele pela forma que os outros elfos tratam ele. Mas Arthur diz que tudo bem e isso mostra o quanto eles se importam com ela e fala que ela devia agir como a princesa mimada que ela é e deixar que eles a mimem. E ela fica mais brava, falando que ele tá sempre zoando com ela e responde que tem certeza que seus pais farão o mesmo quando o encontrarem. Mas ele se abre sobre seus questionamentos, dizendo que foram atacados por sua causa e ele trouxe muitos problemas. Mas ela chama Arthur para a realidade, falando que eles certamente estarão tristes por não ver ele. E até ela está triste pela partida dele e ele ainda nem foi embora. Eles são cercados por aqueles insetos brilhantes e Arthur pensa em seus pais e contra o que ele estava lutando. E Tessia diz que aqueles são vagalumes à abelha e começa a brincar e diz que adora aquelas flores. E Arthur se questiona sobre o que ele viu naquela expressão que ela tinha, mas percebe que ele estava ainda preso nas suas amarras do passado e se desculpa com Tessia. E quando ela o questiona o motivo, ele diz que não é nada e ele também adora aqueles vagalumes. Mas nisso eles são atacados por algo e Arthur parte instintivamente para cima, usando sua magia, mas logo percebe que era Virion. E pergunta por que ele atacou Tessia, mas logo percebe que ele havia o enganado. E Virion elogia as respostas rápidas do garoto e conclui que ele realmente dizia a verdade. Arthur pergunta se aquilo foi apenas para o testar, enquanto Tessia manda ele parar de implicar com o garoto. E Virion responde que não iria até ali só para implicar com ele. Diz que foi, pois faz muito tempo que não vê alguém tão interessante. Enquanto saca uma espada de madeira entregando para Arthur, enquanto usa magia e afasta Tessia, que não fica muito feliz não. E nisso Arthur parte para cima, enquanto Virion escapa facilmente de seus golpes. O prota pensa que mesmo usando mana, Virion ainda é bem mais rápido e mesmo achando brechas nem o toca. E numa troca de golpes, a espada dele se parte e um fragmento vai pro lado de Tessia, mas ele joga o pedaço de espada impedindo que acertasse e usa magia em Virion, que perdeu a atenção por um instante. E olhando para Virion, pensa que ele quer acabar logo com o embate, e esse é um momento crucial da luta. E depois de ser jogado para longe, ele volta e consegue acertar a testa de Virion. E Tessia fica preocupada com o garoto. E Virion não achou que seria pego e já está se preparando pro round 2, mas Tessia o impede boladíssima com o vovô. Ela fala que ele devia pegar leve com Arthur, mas Virion retruca dizendo que se ele pegasse leve, ele que seria maltratado. O prota acha isso meio absurdo e diz que é uma honra ser superestimado por Virion. E Virion diz que se ele realmente acha isso uma honra, ele deveria se tornar seu aluno. E pergunta se o garoto aceita, mas ele nem estava acreditando. Porém, Virion diz que não ofertaria isso de brincadeira. Arthur diz que seus pais nem sabem que ele está bem e acha que não seria certo. Mas Virion pergunta se ele aceitaria se houvesse uma maneira de avisá-los. Mas Arthur novamente passa mal e Virion diz que já imaginava e explica que ele herdou a vontade bestial e fala para ele se tornar seu aprendiz ou acabará morrendo. E Arthur sonha com a fera parecida com um fantasma negro e acordado por Tessia, que fala que é hora de se levantar. Mas ele fica meio envergonhado e pede pro monstro do pesadelo esperar só mais 5 minutos. E ela fica muito brava pensando quem que ele tá chamando de monstro e fala para ele se apressar, pois o vovô tá esperando e que o cabelo dele tá mó bagunça. Mas ele responde que ela que parecia Medusa uns segundos atrás. E ela pergunta se ele vai mesmo ficar em Elenoir, mas ele ainda não sabe. E diz que provavelmente vai saber a resposta quando voltarem, a chamando de princesa. E ela dá um beliscão nele falando pra ele não chamar ela assim, e sim de Tess. Do lado de fora, Alduin e Virion estão conversando e Alduin se põe contra a estadia do garoto. E Tess se põe contra o rei novamente e ele responde que isso não diz respeito a ela. Mas Virion novamente intervém e diz que a discussão acabou e os manda subir. Já na carruagem, Arthur pergunta quanto tempo demorará a viagem e chama Virion de vovô. E esse dá uma zoada no garoto, perguntando se ele já não está à vontade demais, mas o prota fala que pode mudar a forma com que ele fala dependendo dos acontecimentos. E Virion fala que vai realizar o seu desejo, enquanto Tess deita em seu ombro. Virion conta que ela acordou bem cedo e insistiu para descobrirem o que tinha acontecido com ele. Ele conta que por sua posição e por ter tido amizades falsas de crianças e adultos, ela se mantém fechada com uma barreira e é muito solitária. E Arthur
Arthur logo percebe por que ela não gostar de ser chamada de princesa, e Viren completa dizendo que quando ela está com Arthur, ela sorri de forma natural, e faz bastante tempo que isso não acontecia, finalizando com um agradecimento a Arthur. Arthur percebe as boas intenções de Viren e pensa que pode confiar nele. Quando chegam ao destino, Viren chama sua amiga com um chute na porta que assusta todo mundo. Viren a apresenta dizendo ser uma amiga com uma magia especial e única de vidência, e seu nome é Rhynia. O prota pensa que é como Alice, Viren completa que ela está disposta a ajudar, e ela manda eles entrarem logo. Arthur fica bem desconfortável e pergunta se ela tem um feitiço que ajudará ele a encontrar seus pais, e fala que foi isso que o vovô disse. A mulher fica rindo dizendo que Viren é muito mole com o garoto. Ela diz que é conhecida como vidente, ele é um garoto especial pois tem algo nele que nem ela consegue ver. O poder dela é ver fragmentos do passado e futuro, mas ela presume que ele não foi ali para uma profecia, e pergunta se ele quer apenas ver seus pais, e com a confirmação do garoto, ela pede que ele olhe na água e se concentre na visão exata de seus pais. E Arthur vai pensando e descrevendo seus pais, e a gente vai para a casa nova do Arthur, onde sua mãe está servindo o ensopado preferido de Arthur, e ela chora ao se lembrar que era seu aniversário. Quando eles o perderam, todos se culparam, e Ray chegou a cair na bebida, mas os chifres gêmeos voltaram para a realidade, e agora eles tentavam seguir com a dor da perda do filho. Mas nesse momento Arthur consegue os contatar e pede para que não se culpem, pois ele teria feito aquilo de qualquer forma. Ele também conta que está no reino de Elenoir sob a tutela do rei e não sabe quando vai voltar, pois contraiu uma doença e está sob cuidado dos elfos, e fala que assim que melhorar vai voltar para eles. Ele também fala para se cuidarem, pois logo se encontrarão, e Alice e Ray ficam muito felizes ao descobrir que ele ainda está bem. E Arthur, ao se despedir, se emociona e pensa que nunca mais fará com que eles se preocupem assim novamente. Ele então se dirige a Viren e pede para ser seu aprendiz. De volta a Elenoir, a família real está em discussão sobre a permanência de Arthur por ali, e Tess tenta convencer seu pai, que acaba cedendo, e Viren diz que se responsabilizará por qualquer problema. Já de fora da reunião, eles se desculpam com Arthur e falam que ele pode se sentir em casa ali, e até mesmo o rei diz que está preso em dogmas antigos e dá as boas-vindas ao primeiro aprendiz de seu pai. Arthur estranha, mas logo percebe que o rei não tem peito para contrariar seu pai e é mole com a sua filha, e Tess se põe na frente e diz que se eles realmente confiam nele, deviam deixar eles passearem juntos, e eles acabam concordando. E já lá fora, Arthur está encantado, pois nunca esteve em uma cidade élfica, acha bem movimentada, e Tess está ansiosa para ir em uma loja onde tem frutas deliciosas, mas quer ir rápido pois sempre acabam. E quando estão indo, um elfo tromba em Art e fala que tem nojo dele e ele deveria ir embora para casa. E Art já pensa que quer pregar uma peça nele, provavelmente sem influência da Tessia. E o moleque se apresenta como Feirit Ivsar II e quer acompanhar Tess, que nega. Já o prota dá uma zoada nele, falando que ele é o famoso Feirit Ivsauro, e o moleque fica pistola e diz que nunca aceitaria que zoassem o nome de sua família e chama Arthur para um duelo. Tess pergunta se tudo bem e Art diz que sim, enquanto o moleque pede para que ela seja juíza, com vários adultos se reunindo para ver a briga das crianças. Os caras tá nem aí, mano, é boxe sub-10 mesmo e foda-se. E quando o duelo vai começar, Feirit parte pra cima de Arthur, que com um soquinho põe ele pra dormir, e foi tão rápido que Art se pergunta se já acabou, enquanto Tess puxa ele para correrem dali. E ele pensa que cada vez mais gosta de Tess, e depois de um dia bem movimentado, eles estão em uma sacada na cidade, e Art parece meio preocupado e Tess o questiona o motivo. Nisso ele se lembra de Viren, falando que seu treinamento será muito pesado e compara mergulhar em peixe fervente, e que para alguém como ele, que se abdicou da família para viver em um país estrangeiro, todos os dias exigirão muita disciplina. Mas fala que caso ele consiga passar por isso, colherá frutos muito bons no futuro, e fala para ele não se preocupar com as dores por enquanto. E Arthur vira para Tess e fala que está tudo bem, e ele está muito animado. Já no treinamento, Arthur pensa que nesse mundo o tempo realmente parece voar. Ele ficou mais forte, mas passou incontáveis provações, mas agora ele deve focar nas possibilidades em sua frente e pensa que o futuro será emocionante. Arthur e Tess estão no castelo de Elenoir comentando sobre a reunião que os pais da garota estão indo participar, e Arthur se questiona sobre o que seria tão importante para fazer eles irem pessoalmente. Tess interrompe seus pensamentos para oferecer um sanduíche que ela o fez, e diz que ele tem que ser grato pois uma linda garota fez isso para ele, mas Arthur dá uma zoada nela depois de experimentar, perguntando qual garota linda, e Tess já fica bolada, e no meio do campo de treinamento ela parece querer descontar essa raiva nele, e Viren diz que estão atrasados. Tess fala que acordou cedo para fazer aquilo para Arthur, e o vovô completa falando que não precisarão se aquecer.
e os entrega as espadas de madeira para treinarem. Arthur agradece pela ajuda de sempre, chamando ela de Princesa Tessia, enquanto ela fala que vai acabar com ele, e Viren pensa que estão prontos para a próxima fase. Depois de um tempo, Viren vai fazer uma revisão com Arthur sobre feitiçaria e explica que existem 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Normalmente a afinidade dos elementos é com base na raça do indivíduo. Elfos têm proficiência em ar, terra e água, anões em terra e fogo. Já os humanos têm afinidade com qualquer elemento, porém normalmente são restritos a ter apenas um elemento. Porém, existem indivíduos que conseguem ter controle sobre todos eles, só que eles são a exceção. Mas adivinha se o Prota vai ser um desses? Tess pergunta a Viren por que a Arte não pode usar magia no treino físico como ela, e ele responde que é por causa da vontade bestial que perturba o equilíbrio entre o corpo e o núcleo de mana dele. Por isso, o primeiro passo foi fazer sua mana ser assimilada pelo seu corpo. E Tess dá uma zoada no garoto, falando que ele deve doer bastante quando ele apanha pra ela, e pergunta se ele aguenta. E Arthur pensa que um prodígio no reino dos elfos desperta mana por volta de 10 anos, e ela despertou com 9. E desde então, enquanto aprendia a lutar, ela treinava juntamente de Arthur. O vovô pergunta se Arthur ainda tem energia, pois vão despertar a vontade bestial dentro dele. Caso funcione, as dores vão cessar e Arthur se tornará um verdadeiro domador de feras. Viren diz que vai acender uma chama no seu núcleo de mana, e ele pode sentir um pouco de calor, mas não será muito. Porém, quando ele faz isso, a vontade bestial de Arthur gera uma explosão de mana que manda Viren e Tess pra longe. Ela se levanta rapidamente e vai até Arthur, enquanto o velho se pergunta o que foi aquilo. Aparece uma marca debaixo do olho de Arthur, mas ele logo na sequência acaba desmaiando. Já no castelo, quando acorda, Viren está do seu lado e pergunta como ele se sente. Arthur diz que está bem. Viren logo pergunta se o Prota tem alguma noção de qual seria sua vontade bestial. E ao se lembrar de Sylvia, ele diz que é de um dragão, e isso surpreende Viren, que mesmo assim acredita, e completa falando que Arthur não deve contar a ninguém para evitar conflitos indesejados, e ele concorda. Arthur então agradece a Viren por se preocupar tanto com ele, mas deixando isso de lado, Viren diz que o retorno de Arthur para casa foi marcado para dali 4 meses. E ele se assusta, pois pensava que ainda ia demorar mais 2 anos. E o vovô explica que haverá um intercâmbio cultural onde jovens dos 3 países poderão interagir. E nesse período, a entrada para a cidade de Shiros ficará aberta e Arthur conclui que esse era o motivo da reunião. Arthur claramente fica chateado, porque por mais que Viren tenha dito que agora ele vai ver sua família, ele aprendeu a gostar dali. E questiona a Viren enquanto a Tess, ele responde que ela já foi informada. À noite, ele pensa que 4 meses é pouco tempo, só que toma um susto ao ver que o ovo de Sylvia está eclodindo. E de lá de dentro sai um bebê dragão que você, eu e o Arthur também achou super fofo. Só que quando ele está acariciando ela, ele toma uma mordida. E percebe na sequência que graças a isso eles podem se comunicar mentalmente. Ele decide dar um nome para aquela coisinha e a chama de Sylvia em homenagem à mãe dela. E pensa que virou pai aos 8 anos e nem sabe como seus pais vão reagir a isso. No dia seguinte, o despertador dele dessa vez estava no volume máximo, com Tess gritando e pegando Sylvia no colo. Durante o dia todo ela fica extremamente encantada com a bebezinho, e o Prota fala que se Tess quiser ser amiga de Sylvia, ela vai ter que parar de olhar pra ela com aquele olhar de predador. E quando chegam pra treinar, Viren quase infarta ao ver Arthur com o bebê dragão. Ele pensa que o ovo eclodiu por Arthur assimilar completamente a vontade bestial, e fala que ele não precisa se preocupar, pois ninguém acreditaria que ele tem um bebê dragão nem se ele contar, mas o ideal é que ele fale que é uma besta de mana rara, e agora ele precisa exercitar seu núcleo de besta e o núcleo da mana simultaneamente, e demonstra a Arthur como é esse poder, ficando em uma aura escura e se movendo tão rápido que Arthur nem vê e já se rende. Viren conta que a Pantera das Sombras é uma magia forte, mas gasta muita energia, mas por hora ele deve começar seu treinamento de verdade. Os dias foram se passando e Arthur dominando sua vontade bestial, e por isso as dores em seu peito cessaram e ele treinou muito em seu tempo livre e aproveitou como uma criança normal. Um tempo depois, ele e Tess estão passeando e como estão às vésperas da partida de Arthur, ela está de mau humor. E passeando novamente, ele tromba no Ivysauro, que fica pistola de novo chamando Arthur pra revanche. Só que toma hit kill de novo e Arthur se mostra mais amigável dessa vez, fazendo as pazes com Pokémon. Só que fala que Tess não deveriam ir ao festival, pois eles não podem arriscar sua frágil princesa em território inimigo novamente. Mas a princesa fica bolada, nocauteia ele e pergunta se ela parece delicada daquele ângulo. E dessa vez é Arthur que puxa Tess e leva ela para aquela mesma sacada, e vamos fingir que não foi por questão de orçamento. Arthur dá uma bronca nela e fala para ela considerar sua posição, e Tess fala que ele vai embora e ela nem poderá o acompanhar, e ele está lhe dando bronca como se fosse seu pai e sai vazada dali. Mais tarde, Arthur vai até o quarto de Tess, que está chorando, e ele leva alguns daqueles vagalumes.
e a chama para dar uma volta na floresta que se conheceram. Lá ele mostra os lobos que eles salvaram e Tess fica feliz em vê-los bem. Os dois fazem uma fogueira e Tess tá com muito sono, a ponto de tomar um susto com uma árvore, mas se recompõe um pouquinho para perguntar a Arthur como é o reino humano, mas nem ele sabe, já que saiu de lá muito novo, e Tess já apagando diz para ele ficar ali para sempre então. E quando vai rebater, Arthur percebe que ela já pegou no sono. No dia da partida, viram dar uma bússola para Arthur, marcada no reino de Eleanor para ele retornar quando quiser, e completa para ele não exagerar nos passeios noturnos, e o garoto se desculpa. Quando o portão começa a se abrir, Tess vem correndo até Arthur falando que ele deve se alimentar direito, mas antes de continuar, Arthur a abraça e diz que vai sentir muito sua falta, e ela chora enquanto fala que também vai sentir a falta dele. Já em Shiros, Arthur chega à casa de seus pais e está ansioso pelo reencontro, e quando bate, a irmãzinha dele, que ele não conhecia, abre a porta. Alice começa a repreender ela, mas se depara com Arthur mais velho, que se pergunta se tudo bem ele dizer que chegou em casa. E seus pais ficam muito felizes com a sua volta, enquanto sua irmãzinha ficou observando. Arthur se apresenta para ela, que se chama Eleanor. Quando entra, sua mãe pergunta sobre a doença que ele tinha e se está bem. Ele explica que era uma doença causada pela instabilidade de seu núcleo de mana, que despertou muito cedo. Ela chama Eleanor e fala que ele é o irmão de quem eles contavam a história. Quando ela se aproxima, Sylvie dá um pulo nela e elas ficam se amando de cara. Arthur pensa que contou tudo a eles, menos a parte de Sylvia, pois mesmo confiando neles, falar sobre a sua vontade bestial dracônica só traria problemas. Ele se sente mal por mentir para eles, mas vai contar a verdade quando estiver mais forte. Ray questiona Arthur sobre qual aquele mascote. Ele diz que é uma besta de mana que encontrou na viagem. Ele fala que não conseguiu salvar a mãe, mas agora cuida de Sylvie. Ray diz que está curioso sobre o nível do núcleo de mana de Arthur e conta que recentemente chegou ao nível laranja escuro. Ele agora trabalha como instrutor de segurança da casa de leilões Hellstia, e nos é explicado que a cor do núcleo de mana de forma decrescente vai de preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. E dentro de cada cor, tirando a preta, existem 3 estágios, sendo escuro, normal e claro. Arthur conclui que como Ray é um ampliador, ele vem treinando pesado fisicamente para alcançar aquele nível. E Ray questiona Arthur em qual estágio ele está e fica surpreso quando ele responde que em vermelho claro. Ele completa que Arthur quase o alcançou e diz que isso é uma droga e a irmãzinha do Prota vai e imita ele, o que deixa Alice bolada, falando que é pra ele ter cuidado com o que fala na frente dela, e quando ele diz pra ela não repetir aquilo, ela vai e repete. Para fugir do assunto, Ray chama Arthur para um sparring no quintal e eles partem pra lá treinar, mas a Alice continua tretando com Ray até que chega uma família chamando por Reynolds, perguntando se o filho dele está mesmo vivo, e Ray apresenta ele como Vincent Hellstia e sua mulher Tabitha, e eles são os patrões de Ray. Arthur se apresenta de forma educada e Vincent fala que ele nem parece filho de Ray e apresenta sua filha Lilia e falam que espera que tenha uma boa amizade. Lilia pede para crescer a Sylvia e as duas já se amam de cara também, mas Ray se desculpa com Vincent pois ele chegou logo na hora que iam fazer uma luta de treino no jardim. Já lá fora, se preparam para o treinamento e Vincent pergunta se ele está mesmo na cor vermelho claro. Alice fala que se surpreendeu, mas ele sempre aprendeu rápido e não teria motivos para mentir. E o cara fica encabulado, pois com 8 anos ele já passou 3 estágios e nem os prodígios da academia de 12 anos conseguem atingir o nível de vermelho profundo. E Arthur pensa que é melhor não comentar muito de seu progresso, pois não quer chamar atenção. E quando começam, vão na maciota, trocando golpes e Arthur até mesmo acha uma brecha na defesa de Ray, que o elogia, mas diz que agora vai lutar a sério e mostra uma magia de fogo. O Prota pensa que os feiticeiros desse mundo têm mais afinidade com certos elementos. Os conjuradores aprendem qual é o elemento compatível e ganham seu controle, mas os ampliadores têm dificuldade de discernir isso claramente. Por isso, para descobrir seu elemento é necessário atingir certo nível. Em sua vida passada, o que parecia bastante um conceito com a mana, e por lá não se tinha os elementos. Por mais que isso exigisse mais esforço, a longo prazo as recompensas geradas em não ter esse poder inato traria recompensas maiores. E isso, na visão de Arthur, os deixa comparável a ampliadores nesse mundo. Desde que ele nasceu ali, ele teve muita sorte e isso culminou naquilo. O garoto parte para cima com as mãos brilhando enquanto pensa que a sua compreensão de Ki fez com que o treinamento de Viram por esses anos fosse ainda melhor aproveitado. E se lembra de seu treinamento que quando demonstrou proficiência em fogo, Viram quis ir além.
Ele invoca raios e deixa todos surpresos com ele usando uma magia avançada de fogo. Para se mostrar, ele ainda pede para não se impressionarem quando ele dá uma de Avatar e dobra a água da fonte para cima de Reynolds, counterando ele, que fica muito orgulhoso com o progresso do filho, querendo saber sobre tudo aquilo. Art responde que aprendeu há pouco tempo e não tem muito controle, e todos pensam que ele é um prodígio. Os Helsh se interessam por Arthur e ficam muito surpresos em ele ter despertado aos 3 anos e destruir a casa deles, e fazem uma oferta para Ray de financiar os estudos de Arthur na academia Shiros. Alice acha que isso é um pouco demais, pois é a academia mais renomada do continente, mas eles falam que viram um potencial absurdo nele e querem investir em seu futuro. Arthur interrompe pedindo para falar algo. Ele acabou de chegar e ainda quer passar um tempo com a sua família, e pede desculpas, mas está cansado e vai deitar, e Lily o segue e fala com ele que o lado que ele está indo é o errado e chama ele para seguir. Ela leva ele para a cozinha e, chegando lá, uma velhinha já pergunta se ele é o garoto que destruiu o jardim que ela cuida. Arthur pede desculpas, mas o outro fala que ela só está brincando com ele. As empregadas contam para Arthur que Lilia vai sempre ali quando está estressada, e isso é porque seus pais desejam que ela seja uma feiticeira mesmo que eles não são. E isso para uma criança deve ser uma baita pressão. Já em seu quarto, a Alice fala que nem acredita que ele está mesmo de volta. Eles enchem ele de elogios e Ray diz que ele pode ser o feiticeiro mais forte de todos os tempos. Mas essa ainda é a segunda melhor notícia que ele teve naquele dia, e se despedem dele e vão dormir. No dia seguinte aparece o grupo dos chifres gêmeos e as interações com todos é bem agradável. Arthur fala que Durden é maior do que ele se lembrava, e ele rebate falando que ele quem deveria falar isso. Adam quer perguntar pela besta de mana dele, mas ela interrompe falando que Arthur está maior e mais bonito. Jasmine, depois de examinar o corpo do garoto, se desculpa falando que foi tudo culpa dela, dando um abração no Prota. Conversando depois, eles falam que foram à cidade fronteiriça de Aishin e Arthur fica curioso, pensando que precisa descobrir mais sobre o continente de Dikaten, e para prosseguir isso, se tornar um aventureiro seria uma boa opção, mas olha para os seus pais e repensa sobre isso. Arthur está em seu quarto treinando, parando o tempo e fazendo uma bolinha ficar no ar. Isso consome muito de sua energia, mesmo que faça por pouco tempo. Ele repensa se deve continuar, mas ele precisa dominar esse poder para defender aqueles que ama. E nisso chega Sylvie, que o faz lembrar que ele está de volta e fica muito feliz. Ele abraça aquele dragãozinho fofo, mas percebe que ela está fedendo a bicho morto. E nisso Arthur está dando banho em Sylvie e fala que ele não pode permitir que ela espalhe aquele cheiro em uma mansão tão linda. Ele lembra do que as empregadas o contaram sobre o estresse de Lily para se tornar uma feiticeira. Ele não consegue tirar isso da cabeça e até deixa Sylvie dar uma folgadinha enquanto pensa, mas acaba o banho e ele fala que ela até mesmo ficou mais leve. Só que nisso Alice, juntamente de Eleanor e as mulheres da família Helsh, aparecem, falando que é a hora dele também se livrar daquele peso, e ele pergunta do que elas estão falando. As garotas o levam para um barbeiro que fala que a aparência dele é como um diamante bruto e fala que quando terminar o Prota vai parecer uma estrela brilhando. Após o tapa no visual, ele vai ao encontro de sua família na cidade. Todos ficam enchendo a bola dele falando que ele está bem bonito. Só que ele questiona o motivo de todas elas estarem tão empolgadas. Tabitha fala que irão o levar para a casa de leilões para o apresentar. Alice completa falando que lá é bem chique, até a realeza aparece por lá e não poderia permitir que Arthur aparecesse lá com uma aparência desleixada. Tabitha ainda fala que irão lhe mostrar a cidade de Shiros. Eleanor vai até o Prota pedindo para que ele o acompanhe, e Lilia fala que assim fica com ciúmes, pois antes de Arthur aparecer ela só ficava grudada nela. Arthur fala que ela só está interessada na novidade de ter um irmão e a garotinha confirma. Lily então fala que ainda bem que as roupas ficaram bem nele, e o Prota pergunta se foi ela quem escolheu. Ela responde que sim, porém não tudo. E eles vão passear pela cidade com todas elas bem empolgadas, querendo fazer 1000 compras junto com o garoto. Eles chegam em uma praça e os garotos começam a tirar umas cordinhas amarradas na estátua do rei para prenderem seu dedo. Só que uns moleques acertam Arthur com uma daquelas cordinhas e ele pergunta quem são eles. Lilia explica que são alunos da academia de magia de Shiros, e Arthur completa que eles não parecem amigáveis. Ela fala que é normal, pois aquele uniforme ali é como se eles fossem da realeza. O Prota acaba sentindo uma presença vindo de uma loja e eles vão olhar. Tabitha explica que aquilo que ele olhou são núcleos de mana de bestas de mana, e são extremamente caros, mas principalmente aqueles que possuem uma vontade bestial. Arthur questiona se eles podem ser comprados e vendidos, enquanto pensa que isso não acontece em Eleanor. Ela completa que caso tenha uma vontade bestial, o núcleo daqueles pode chegar a valer 1000 moedas de ouro, o que segundo Alice, na terra onde ele nasceu, seria o suficiente para viverem por 250 anos. Ou seja, a família de Elsie e Lilia são uns baita playboys. Tabitha fala que alguns serão
vendidos no próximo leilão e ela deixa Arthur os conferir, mas ele agradece pensando que está bem satisfeito com a sua vontade bestial. Lily então chama sua mãe querendo um daqueles, porém ela não permite, falando que isso não é um atalho para despertar magia e nem faria sentido comprar algo de tão alto valor para uma criança. E a garota não aceita, falando que algumas lojas têm alguns bem mais baratos e ela só queria experimentar, mas Tabitha é incisiva e não permite. Saindo dali, eles vão comer e Lily está bem triste e se pergunta se são as expectativas do pai que a incomodam. Ele tenta começar a falar, mas acaba percebendo que ela saiu dali e voltou para a loja. Quando vai atrás dela, ela se surpreende. Ele fala que um núcleo daqueles não garante que ela será capaz de usar magia, mas ela fala que nunca saberão se ela não tentar e tenta tocar no núcleo, mas ele a impede. Arthur questiona o que ela fará se não conseguir e ela retruca falando que já tentou muitas coisas. Lilia, começando a chorar, fala que alguém especial como ele nunca a entenderia e seus pais não a deixam nem tocar em um núcleo daquele. O Prota entende que a pressão que ela está se colocando é graças a ele e a chama para conversar, mas ela se recusa e acaba tropeçando e caindo em um aluno da academia. Ela se desculpa, porém ele fala que isso não é o suficiente. O dono da loja chega perguntando que bagunça que é aquela, mas ao perceber os alunos ele fala para ficarem à vontade. Eles se animam pensando como vão se divertir e um deles faz um foguinho de nada com a mão. Arthur toma frente e começa a usar magia também, só que Tabitha e Alice chegam logo para impedir a briga, e o dono da loja fala que eles são alunos e caso os irrite eles podem acabar com a sua loja, só que Tabitha pergunta o que ele faria então caso a filha da família Elsha se machucasse, e até os garotos ficam surpresos com o status dela. Vincent fez várias doações para a academia e eles ficariam encrencados caso algo acontecesse, saem dali pensando que a diretora da academia não pode saber daquele incidente, mas antes de sair um deles se vira pra Lily e fala que ele não tem competência para conseguir uma vaga. Isso irrita Arthur, que fecha os punhos, mas Lily o impede de fazer algo. Quando chega na mansão, Vincent fica chocado ao saber que eles arrumaram confusão, mas completa falando que não terão problemas já que ele fez várias doações à academia. E fala pra Arthur que isso também não será um impeditivo para ele entrar na academia. E isso irrita Lily, que pensa que eles pretendem colocar ele na vaga que seria dela, e nem deixa seu pai responder falando que o odeia e que também odeia Arthur. O garoto fica sentido e depois tenta procurar em seu quarto, porém sem resposta alguma, até que um dos mordomos chega até ele e o leva para a cozinha. Vemos então um flashback de Vincent falando de suas doações a Lily bem pequena e fala que um dia ela irá estudar e se tornar uma feiticeira, o que deixa a garota muito animada. E mostra também ela um pouco maior já com pesar, falando com a sua mãe que não importa o que ela faça, ela não consegue despertar sua mana. Mas Tabitha acalma falando que isso é bem normal na idade dela e ela está lembrando disso tudo e se sentindo muito mal. Arthur começa a se desculpar, mas para achando que isso pode parecer arrogante da parte dele, mas ela toma frente e se desculpa pois estava sentindo inveja do garoto, pois ele apareceu do nada com poderes incríveis e roubou toda a atenção do pai dela. O Prota tenta se explicar, mas novamente ela se desculpa, falando que a culpa é dela por não despertar a mana mesmo com tanto tempo, e na cabeça dela os pais dela já estão cansados de um inútil como ela. Arthur pensa que já passou por isso e se afundar na escuridão da autocensura é uma sensação fria. Ele então pega no rosto da garota e fala que ela está errada, e até mesmo ele percebe o quanto ela está se esforçando para isso acontecer. O garoto se abre falando que quando se separou de seus pais, uma garota o consolava dessa forma, e mostra aquelas luzes que tem no reino de Eleanor, contando que a garota mostrou isso para ele, completando que aquilo se tornou uma de suas coisas favoritas no mundo, e diz também que os pais dela também veem enquanto ela se esforça. E quanto às expectativas do pai dela sobre o Prota, ele acredita que seja como Eleanor e sua curiosidade. Lily fala que sabe que seu pai quer que ela se torne uma feiticeira, pois acredita que isso a fará feliz. E esse é o motivo das doações, falando também que foi ela quem sempre se colocou essa pressão. Só que Arthur reflete que as doações de Vincent e o incentivo fazem com que outras pessoas também criem expectativas em relação a ela, e que o resultado disso tudo é aquilo, e ele pensa em algo. Um tempo depois ele conta à família dela que levou Lilia para onde estava para aprender a usar magia, o que surpreende e fazem eles questionarem por que Arthur não contou nada. Porém ele conta que é um lugar ótimo e ele garante que ela vai se dar bem. Arthur conta que foi escolha de Lily, que ela hesitaria caso tivesse que falar isso para eles, e entrega uma carta a Vincent, onde ela fala que continuar ali sem tornar uma feiticeira fará dela um peso para eles, e não importa quanto tempo demore, ela irá se tornar uma feiticeira incrível e voltar para eles. Vincent se ajoelha em choro, se culpando pois suas expectativas afastaram a filha dele, e ele não se importa se ela seja feiticeira ou não, contando que seja feliz. Ouvindo isso, Arthur pergunta a Lily se isso foi o suficiente e ela sai de trás de uma porta.
Os garotos se desculpam por mentir para eles, mas principalmente Arthur fala isso, dizendo que apenas queria provar para ela o que ele havia dito. Como ele passou por algo parecido, ele sabe o sofrimento que causou aos seus pais e tem certeza que para um pai perder um filho é pior do que a própria morte. Quando continua suas desculpas, Vincent diz que está tudo bem e a culpa é dele, também se desculpando a Ray e a Alice por ter sido insensível, querendo levar o seu filho para a academia sendo que ele acabou de retornar, e fala para Lilia que ela também não precisa ir para a academia caso não queira, prometendo fazer ela feliz como seu pai. Só que a garota ainda se mantém persistente na ideia de virar uma feiticeira capaz de fazer as outras pessoas felizes como Arthur. Eles se abraçam e Arthur interrompe um momento de família falando que vai despertar a mana dela. Eles se preparam enquanto Lilian quanto Eleanor se ajoelham e a irmãzinha pergunta se vai ficar forte que nem o Prota, que confirma. Tabitha reconhece os talentos de Arthur, mas nunca ouviu falar em algo como aquele. Arthur fala com as meninas que começarão um exercício de respiração, pensando que quando respira de forma concentrada e meditativa, a mana fica mais perceptível. E ele pretende ensinar isso a elas, mandando elas respirarem fundo e devagar. Depois de demonstrar, ele as pede para fechar os olhos até visualizarem uma luz aparecer na escuridão. Eleanor consegue ver primeiro, mas logo para de ver pois se desconcentrou. Lilia fala que ainda não consegue ver e Arthur fala para ela apenas manter a concentração. Na sequência, ele fala com elas que vai fazer algo e elas podem sentir o calor, mas vai as ajudar. E começa a infundir mana no corpo delas para as ajudarem a visualizar. E finalmente Lilia consegue visualizar, falando que é lindo e parece a luz com que Arthur mostrou. E todos na mansão Elsha começam a comemoração, falando que estão muito felizes por Lilia. Aquela velhinha chega nela com um pratão falando que hoje ela pode comer o que quiser. E Arthur fala com ela que pode demorar 2 a 3 anos para ela despertar, mas ela certamente conseguirá. No dia do leilão, Arthur fica bem impressionado com o tamanho do lugar e Eleanor fala que até parece um castelo. Alice está ansiosa, pois nem sabe agir em um lugar chique desses, mas Tabitha fala para ela não se preocupar. Haverá de aristocratas aventureiros para aquela festa e tá tudo bem animado. O Prota pensa que Vincent e os colecionadores têm muitos itens interessantes e certamente é uma ótima oportunidade para adquirir parte disso. Lily e Ellie ficam de olho nos lucros de mana, mas Arthur fica impressionado mesmo com essa parada aí, tá ligado? Eles veem Vincent como comandante da guarda do leilão e pensam que ele está bem diferente do comum, parecendo até outra pessoa, e a Alice termina falando para eles dizerem isso a Ray, pois ele certamente ficará bem feliz. No momento do leilão, a apresentadora anuncia a presença de Ray Grader e Rainha Priscila, juntamente de seus filhos, Príncipe Curtis e Princesa Kathleen, declarando aberto o 10º aniversário do leilão da Casa Elsha. O primeiro item do leilão é uma espada forjada por um artesão renomado. Quando infundida mana em sua lâmina, ela ganha o poder de eletricidade que causa paralisia a cada ataque. Com os lances sendo dados, Arthur reflete sobre a habilidade elemental proveniente de armas. Ele tem certeza que precisará se lembrar disso no futuro. O próximo item são 2 máscaras que interessam o garoto e Alice pergunta se ele gostou de algo, só que ele fala que não gostou de nada que eles possam pagar, mas então nota o sumiço de Sylvie. A mãe dele fala que ela estava agora com ele, mas já saiu dali e Arthur vai procurar. Enquanto isso, ela estava dando um rolê de boa na casa de leilão até que dá de cara com um maluco encapuzado. O próximo item do leilão é um filhote de leão do mundo. Esse gatinho se torna uma poderosa besta de mana quando cresce, não é exagero dizer que pode alcançar o rank A. O lance inicial é de 100 moedas de ouro, mas rapidamente chega a 450 até que o rei dá o lance de 1000 moedas que surpreende a todos. Arthur está procurando Sylvie até que escuta o chorinho dela. Enquanto isso, Vincent fala ao rei que foi um lance generoso que certamente não teria competição e questiona ao rei o que ele fará com aquela besta de mana, e o rei responde que por mais que goste da ideia de ter um parceiro, quem cuidará do animal será seu filho, falando para o garoto que o progresso da besta depende apenas dele. O garoto fala que vai fazer um bom trabalho, enquanto sua mãe pergunta se ele vai parar de matar aula para conseguir isso. Nesse momento, o encapuzado está quase colocando suas mãos em Sylvie, mas Arthur chega bem na hora, percebendo que ele é um conjurador a serviço do rei e que tentar brigar não é uma boa ideia. Arthur pede educadamente que ele devolva Sylvie, falando para ele que ela é sua parceira. O cara paga de louco e fala que achou que ela era peça do leilão, falando que o Prota tem sorte por ter encontrado um animal tão dócil. Ela volta para Arthur, que a repreende por sair sozinha, e ele se despede do cara querendo vazar dali, mas o arrombado grita que Arthur deve deixar aquela besta com ele, falando que há um bom tempo ele procura uma besta de mana digna de alguém como ele, e manda o garoto a entregar, pois ele pode elevá-la ao seu potencial máximo, jogando um golpe de fogo que passa ao lado do Arthur que nem se mexe. O cara continua bostejando
gaguejando que ele está oferecendo um pacto e o garoto apenas tem que obedecer, mas o prota pergunta por quê, e ele, irritado, fala que é um conjurador da família real, e Arthur tá ligando, foda-se, e se irrita muito o cara que tenta oprimir falando várias bosta. O prota dá as costas e nem liga pra ele, mas quando o cara ameaça sua família, o garoto cria uma aura assassina tão forte que é sentida em toda a casa de leilão e chega até mesmo a quebrar vitrais, deixando Vincent sem ar e todos apreensivos com a segurança do rei que manda quem tiver escondido aparecer. Mas era Arthur que deixa o mago caído e pensa que exagerou, deixando as emoções o controlarem e acalma sua sede de sangue. Ray manda que procurem um responsável, mas um tempo depois Arthur tá se desculpando com seu pai e com Sylvie por ter assustado eles. O rei aparece querendo conversar com Reynolds e fala que não conseguiu capturar um intruso, e ele se desculpa, mas Grader fala que ainda assim ele precisará ser disciplinado. Mas aquele mago arrombado fala que dado que ninguém se machucou, isso deveria ser esquecido, comentando logo em seguida sobre Sylvia, já deixando no ar ao rei que a deseja. Cara, esse maluco é bem arrombado, quero muito que o futuro dele seja bem triste. O rei fala que aquele é um mago que salvou inúmeras vezes sua família e quem vem pensando em como compensá-lo, e pelo que parece ele se interessou pela besta de mana do garoto e fala que essa seria uma boa compensação, perguntando a Ray o que ele diz, mas ele responde que sente muito, mas Arthur conseguiu aquela besta de mana por si próprio sem sua ajuda, e fala que o rei tem que convencê-lo, que pergunta o proto o que ele diz. Arthur olha diretamente nos olhos do rei, o que deixa os soldados bolados perguntando se seus pais não lhe ensinaram respeito. O garoto se acalma e diz que é grato pela oferta do rei, mas vai recusar, pois nada poderia substituir Sylvie para ele. Grader oferece uma troca entre o leão do mundo que ele acabou de comprar, insinuando que a besta seja mais forte do que Sylvie. Sabe de nada, rei, você tá moscando, meu mano. Mas Arthur fala que talvez não tenha sido claro, mas não vai vender, dar ou trocar Sylvie, que deixa o rei incrédulo, pois ele já recusou 2 de suas ofertas, falando que é a última vez que vai perguntar se ele aceita lhe ceder sua parceira. Arthur se levanta ainda encarando o rei e diz que ele tem uma pergunta: por quanto ele se desfazeria de suas filhas, pois esse é o valor de Sylvie para ele, e completa dizendo que já lhe recusou 3 vezes, mas talvez seu orgulho lhe impeça de aceitar tal resposta. Os guardas perdem a cabeça e, a mando do mago, partem para cima do prota, que lida facilmente com os dois. O mago fica puto, chamando eles de inúteis, mas de qualquer forma aquela besta de mana tem que ser dele, lançando um ataque na direção do garoto, mas antes de dar tempo de todos se assustarem, Arthur para o tempo e pela primeira vez ele ativa seu Helm Hurt, falando que nada que ele fizer vai adiantar ali. O cara pergunta se ele realmente acha que pode lidar sozinho contra um conjurador do rei, mas Arthur, Super Saiyajin, transforma a perna dele em uma dobradiça, fazendo o homem gritar e cair. O cara se desespera e pede ajuda, só pro prota o dizer que ninguém consegue lhe ouvir, e falar também que quer que ele preste atenção se ainda estiver consciente. Antes do cara falar mais merda, ele invoca a aura de Sylvie e fala que é ele quem deve pensar em sua posição atual, fazendo o cara pedir misericórdia. Arthur desfaz a técnica, caindo desacordado e fazendo tudo voltar ao normal. No dia seguinte, ele acorda com dor de cabeça e pensa que de novo exagerou. Ele conseguiu parar o tempo brevemente, mas o custo foi bem alto e pensa que precisa de mais treinamento. Alice então nota que o garoto acordou e explica os acontecimentos pós ele ter desmaiado. Ela leva ele para fazer umas compras e diz que vai ser bom para ele se distrair. Ele vê uma presilha e a Alice dá para ele, falando para ele entregar para sua irmã e dizer que foi um presente do seu irmão mais velho. Arthur comenta que eles não têm dinheiro e pensa que pode até ter feito seu pai perder o emprego, mas a Alice o acalma, falando que ela também tem emprego e isso surpreende ele um pouco. Ele pensa que ela é uma ótima artesã e vende para muitas lojas da cidade graças às conexões que Tabitha lhe ofereceu. Chegando em casa, Reynolds e um mensageiro do rei estão discutindo e tudo tá bem acalorado. O prota chega e os membros dos Chifres Gêmeos o mandam não fazer barulho, mas ele entra na sala. Quando entra, o mensageiro diz que em nome de sua majestade ele pede sinceras desculpas, oferecendo a ele um saco de moedas, e Reynolds fala que aparentemente ele quer que esqueçam do pequeno acidente. Arthur pensa que tem que ser humilde e agradece a oferta, mas o mensageiro fala que os soldados foram demitidos. E quando Reynolds tenta crescer pra cima do cara, ele menciona um acidente da segurança da casa de leilões e Reynolds acaba tendo que dar uma segurada enquanto Arthur pergunta o que aconteceu ao conjurador.
O mensageiro responde que ele foi destituído do seu cargo e alegou que Arthur causou ferimento a ele. Ray fica puto, mas o cara completa que pelas análises ele apenas sofreu dano por não conseguir completar seu feitiço, pedindo novamente as humildes desculpas pelo rei, falando que o filho deles é bem talentoso, mas ao que parece precisam lhe ensinar boas maneiras, pois nem todos serão piedosos quanto o Grady. Quando o cara vaza dali, Ray entrega o saco de moedas ao garoto, falando que eles certamente serão úteis em seu propósito, e aliás foi um ataque tanto dele. À noite ele reflete que ainda é apenas uma criança, e isso foi-lhe lembrado de uma forma bem dolorosa. E caso ele queira desafiar o poder das nações, ele terá que estar em pé de igualdade. No dia seguinte ele está admirando a academia de Shiros até se deparar com uma coruja que o olha profundamente. Ela sai voando dali como se quisesse que ele seguisse, e ele o faz, correndo pela floresta até dar de cara com uma feiticeira mais velha o encarando como uma coruja. Eles trocam olhares até que ela fala que estava esperando por ele, Arthur. A Academia Shiros é renomada por formar diversos indivíduos excepcionais em todas as áreas da sociedade. É uma instituição prestigiada, o sonho de toda criança do reino. E agora ali está Arthur diante dessa escola de credenciais impressionantes, prestes a encarar ninguém menos que a diretora, figura de maior autoridade do local. A mulher o recebe dizendo que estava ansiosa para conhecê-lo e descobrir se Vincent estava exagerando em suas palavras. Ela convida Arthur para um pequeno teste e ele aceita de imediato. Ela logo percebe sua determinação, ao mesmo tempo ele sente o poder impressionante que emana dela, digno da diretora da escola de magia. Arthur acredita que se mostrar um pouco da sua força provará que Vincent dizia a verdade. Ele inicia o combate com feitiço de vento, arremessando pedras na direção da diretora, que se defende com facilidade como se fosse brincadeira. Arthur imagina que o golpe não surtiu efeito por ele ainda não dominar completamente a magia de vento e decide tentar outra abordagem, talvez um ataque de terra ou fogo, invocando várias shurikens ao redor da maga. Ela, no entanto, ergue uma barreira de vento e repele o ataque sem esforço. O jovem então envolve suas mãos em chamas e parte para cima, mas é detido mais uma vez pela barreira, e Cynthia se diz impressionada, ainda que Arthur aparentemente superestime suas habilidades. Mesmo assim, ela confirma que Vincent não exagerou e diz que resta apenas um último teste e o adverte para que se mantenha consciente. Em seguida, conjura uma magia sonora que o desorienta completamente. Arthur não entende o feitiço e suspeita que ela seja uma maga com uma habilidade única. Após alguns segundos, ela interrompe o encantamento e afirma que ele passou. Cynthia revela que o nível do poder da Arthur a faz querer se tornar sua mentora e pergunta se ele realmente consegue usar todos os elementos enquanto ele confirma. Ela conclui que foi até ali com o propósito de mostrar seu potencial e pergunta se ele tem algo a dizer. Arthur responde que deseja a influência dela para proteger sua família. Em troca, promete matricular-se na academia e tornar-se seu discípulo. No entanto, ele tem outro desejo: ingressar na escola na idade padrão, ou seja, dali 3 anos. Cynthia argumenta que ele se tornaria mais forte se entrasse agora e pergunta o que ele pretende fazer nesse meio tempo. Arthur responde que quer aproveitar a vida ao máximo e acredita que se tornar um aventureiro é a melhor forma de conhecer o mundo. Ele está certo de que haverá tempo para a academia depois disso. Cynthia pergunta se ele já conversou com sua família sobre isso e ele garante que fará assim que chegar em casa. Ela então diz que firmarão um acordo após ele resolver tudo com seus pais. Em casa, Alice está furiosa, afirmando que não permitirá que seu filho, que acabou de retornar, se torne um aventureiro. Arthur reflete que usou Vincent para revelar sua força aos pais, mas talvez tivesse sido melhor se ele mesmo tivesse contado. Ellie abraça Sylvie com força e pede para a mãe que se acalme, enquanto Reynolds sugere que alguém acompanhe Arthur para protegê-lo, que deixa Alice ainda mais irritada, achando que o marido quer voltar à vida de aventureiro. Ela continua irredutível até que Arthur explica que não irá tão longe e que poderá voltar de tempos em tempos. Ele quer explorar o continente de Catem e sabe que Ray e Alice viveram grandes aventuras e deseja experimentar isso também. Alice pergunta se esse é o verdadeiro motivo de ele querer ser um aventureiro e Arthur confirma, embora esconda o desejo de testar suas novas habilidades. Ela então menciona que ele ainda não contou à família sobre dominar todos os elementos e pede que ele não guarde mais segredos. Isso a atinge profundamente, pois ele realmente quer poder confiar neles. Ray intervém dizendo que Alice entendeu mal e explica que pretende que alguém de confiança acompanhe Arthur. Eles procuram os chifres gêmeos e perguntam se alguém aceitaria a missão. Adam recusa, dizendo que não nasceu para ser babá e brinca que Arthur poderia matá-lo dormindo. Ellen diz que entende receio, especialmente pela língua afiada dele, e os outros concordam rindo. Arthur garante que nunca faria isso e Vincent diz que caso aceite fará o possível para recompensá-lo. Todos afirmam que isso não é necessário e Jasmine Flamesworth aceita a missão, dizendo que é pelo bem do garoto.
Ray esperava que Durden ou Ellen aceitassem, mas reconhece que pelas habilidades Jasmine é a melhor escolha e todos concordam. Jasmine fica feliz com a sua confiança enquanto Arthur agradece com sinceridade. Ao voltarem para casa, Lilia está treinando e Ellie acha injusto ela treinar sozinha. Arthur percebe que Lilia já consegue meditar sem precisar de ajuda para canalizar mana, e acredita que se continuar assim ela despertará sua mana aos 7 ou 8 anos de idade. Ainda assim, pensa que talvez fosse melhor que isso não acontecesse para evitar que ela vire o centro das atenções. Ele então pede ao pai que o leve até a casa de leilões, pois deseja escolher uma espada para sua jornada. Lá, Vincent diz que ele pode escolher à vontade, já que agora, decidindo ser aventureiro, vai precisar de uma boa arma para ingressar na guilda. Enquanto isso, Alice começa a se preocupar com a demora, mas Ray a tranquiliza, dizendo que é normal ele querer escolher bem. No depósito, Arthur está frustrado e nenhuma espada o agrada. Testa diversos modelos, mas como os guerreiros desse mundo são em sua maioria ampliadores, as armas são grandes demais para o seu corpo atual. Quando tudo parece perdido, Sylvie o chama e mostra um cajado. Arthur hesita, mas ao tocá-lo percebe que na verdade se trata de uma espada camuflada, tentando desembaiar sem sucesso. Então, infunde mana e vê algumas runas brilharem, conseguindo facilmente sacá-la. A lâmina é linda, mas pesada demais para ele. Mesmo assim, ele decide testá-la e corta um barril com facilidade. No entanto, um choque percorre seu corpo e ele deixa a espada cair. Quando a pega novamente, percebe que ela se ajustou perfeitamente ao seu corpo. Ele a testa uma outra vez e destrói completamente o barril, lembrando-se de uma história sobre um cetro feito sob medida para uma pessoa, criando um laço tão forte que se tornava uma extensão de seu corpo. Um item que se adapta a um novo dono ainda é uma novidade para ele. Se pergunta quem seria o misterioso WK4 escrito na lâmina. Nesse momento, Vincent, Ray e um assistente chegam para avisar que o jantar está quase pronto. Arthur, apressado, pega uma espada comum perfeita para ele. O assistente nota o cajado preso à cintura de Arthur e pergunta o que é. O garoto, tentando manter a calma, diz que encontrou o objeto jogado no chão e achou o ideal para treinar. Vincent nem se lembra de tal item. O assistente comenta que um velho descartou por achar que ninguém era digno de usá-lo. Especialistas disseram que era apenas um bastão extremamente resistente. Arthur pede desculpas se não puder ficar com ele, e com cara de cachorro arrependido, pede ao tio Vincent que deixe ele ficar com o objeto, e o homem se derrete e aceita enquanto Ray fica um pouco emburrado. Nos dias seguintes, Arthur vive momentos incríveis de sua família e os Elstias sempre se preparando para a jornada como aventureiro. Agora já se completam 9 anos desde sua chegada a esse mundo e no dia seguinte uma grande festa será realizada com todos os amigos da família. Após a celebração, Arthur recebe presentes especiais, uma luva com magia de cura da mãe, um anel que alerta sobre perigos e um pergaminho auditivo de uso único para se comunicar com Alice. Ele agradece emocionado e avisa que partirá na manhã seguinte, prometendo fazer de tudo para não preocupá-los. Arrumando suas coisas, reflete como valoriza sua família e seus amigos e sente que deve se tornar mais forte para proteger a vida desses que ama. Ele então desce ao salão principal e despede-se de todos com carinho e parte ao encontro de Jasmine pronto para iniciar sua jornada. Após algum tempo, Jasmine e Arthur estão na guilda de aventureiros de Shiros, onde Jasmine fala com a atendente que o garoto irá fazer a avaliação de classificação. Eles são levados para uma sala e Arthur pensa que está de máscara para proteger sua identidade, pois não quer que haja interferência da família real ou da sua. Chegando lá, a atendente apresenta Jasmine como uma aventureira de classe A, explicando que o Proto está lá para avaliação. O cara dá as boas-vindas e se apresenta como Caspian Bladeheart, o líder da guilda de aventureiros de Shiros. Ele explica que normalmente antes do teste prático existe um teste escrito para confirmar seu nível de mana, mas dada a companheira que levou o garoto ali, ele considera que podem pular essa formalidade, chegando bem perto do ouvido de Jasmine falando que o pai dela esteve ali há alguns dias. Se voltando para Arthur para falar que o exame não exige identidade verdadeira, mas questiona como deve chamar, e o garoto responde Note, pegando na mão do cara e percebendo que ele é bem forte. Caspian fala que é um prazer conhecê-lo e chama para a área de testes. Indo para lá, Arthur pergunta se Jasmine tem alguma relação com o mestre da guilda. Ela confirma falando que seu pai tem e que é bem próximo da guilda de aventureiros. Sylvia sai da mochila para dar um salve e Jasmine acha ela diferente, e só ela percebeu essa diferença. O Prota completa que percebeu que ela tem a habilidade de mudar um pouco a sua aparência. Quando eles chegam na área de testes, uma maga está testando uma garota que usa um golpe de água, mas a instrutora defende facilmente criando uma fumaça. A garota ataca para aquele lado, mas a instrutora já estava atrás dela, falando que seu uso de mana e velocidade de encantamento foram excelentes. Mas com essa defesa fraca, ela anuncia que Diane Whitehall é classe C.
Jasmine comenta que é promissora uma feiticeira de classe C nessa cidade. O próximo chamado é Elijah Knight, só que depois de uma apuração o passam logo para Rank B, o que deixa todo mundo surpreso, pois uma criança Rank B ainda sem passar no teste é sem precedentes. Nem Jasmine entende o que aconteceu e isso intriga Arthur. O próximo na fila é Lucas Wikes, que já chega metendo uma marra falando que deveria pular o teste também e ir logo pro Rank A. A instrutora fala que ele tem 11 anos e é um conjurador de nível laranja claro, que surpreende Jasmine pois ele é ainda mais novo do que o último examinado. Arthur olha pro cara e percebe que ele é meio elfo enquanto se lembra de Tess. Quando o teste começa, o garoto invoca o Guardião de Fogo e parte para cima da mulher. Só que ela defende o prendendo com sua magia de terra. Lucas pula sobre a rocha e usa uma magia para transformar o guardião em uma bola de fogo, que faz chover vários mini meteoros de fogo. Arthur comenta que é bem grande, mas questiona se ele irá conseguir controlar. Isso parecia meio óbvio e a bola de fogo entra em colapso jogando fogo para todo lado. A instrutora usa magia de vento e terra combinados, defendendo todo com uma cortina de areia. Logo após isso ela se vira e elogia as capacidades de magia de fogo avançada e mana do garoto, mas o garoto não aceita e se masga e usa uma magia de fogo direcionada à mulher. Mas uma espada bloqueia o golpe e quando todos olham era Arthur mascarado muito brabo. Lucas Wikes começa a fazer birra falando que aquele teste não valeu por ter tido uma interferência, só que o soldado instrutor fala que já havia terminado e é inaceitável fazer um ataque furtivo desses, enquanto a instrutora completa falando que certamente esse temperamento é sua maior fraqueza, dando a classificação B pro moleque que fica indignado enquanto é levado dali falando que vai contar a seu pai. O próximo a ser testado é Arthur, que chega exalando uma aura negra. O soldado se assusta com aquilo e o mestre da guilda aparece falando que ele mesmo irá o testar, perguntando a Note se tem algum problema. Enquanto isso, o Prota tá pensando que ele é o líder da maior guilda de Sapin, além de ser um aventureiro de classificação Double A. Certamente esse não era um teste normal e isso deixa Arthur animado. Eles colidem as espadas e a cena corta para a atendente entregando o registro de aventureiro Rank B do garoto. Até Jasmine comenta que foi uma boa classificação. Na sala do mestre da guilda, os instrutores dizem que é muito incomum 3 aventureiros Rank B em um dia, ainda mais sendo 3 crianças. Caspian questiona se eles lembram do encontro de jovens de 3 raças que aconteceu há uns 6 meses. O resultado desse encontro foi o reino de Sapin passar a aceitar aventureiros elfos e anões. Eles questionam se aqueles garotos eram elfos e anões então. Caspian explica que Lucas Wikes é um meio-elfo que vive em Sapin. Provavelmente sua mãe era uma escrava elfa, já que a família Wikes tem fama de usar métodos não morais para criar seus feiticeiros poderosos. Eles questionam sobre Elijah Knight, pois sua ficha não tinha nada. Caspian explica que alguém que ele não pode se opor atesta a força do garoto. Ele é um humano encontrado e criado por anões no reino de Darvi, e foi enviado ali como o primeiro representante do reino de Darvi a se adaptar com humanos. Todos ficam receosos com ele, mas o cavaleiro pergunta sobre um ampliador mascarado. E Caspian responde que tem ainda menos informações sobre eles, mas ele tem certeza que ele não foi enviado ali por elfos ou anões, dado que sua responsável é membro da família Flamesworth, a família mais forte em magia desse elemento em todo o reino, e isso é impressionante. O soldado acha que essa é a explicação para aquela magia de fogo impressionante, mas Caspian, enquanto se lembra da luta, acha que o principal é sua habilidade com espada. Vemos Arthur atacando ele com uma espada flamejante, enquanto o mestre explica que ele ainda é desajeitado. Talvez por ainda estar em fase de crescimento e não consegue imaginar o quão forte ele será em seu auge. E na luta eles estão trocando vários golpes até que Arthur parte pra cima com um golpe, mas é parado por Caspian com a esgrima e uma magia de vento. E o cara ainda fala para Arthur não ser tão confiante. Nisso vemos Jasmine chamando por Arthur, que estava bem distraído. Ele pensa que o duelo contra Caspian lhe mostrou algumas coisas. Ele se acostumou com esse mundo e com seus poderes, e isso fez negligenciar a dedicação que ele fez forte na outra vida. Perdido em pensamentos, ele tromba em Elijah, que fala que achou imprudente a atitude de Arthur, mas caso ele não tivesse feito nada, o próprio Elijah faria. Eles são interrompidos por Lucas Wikes, que pergunta se eles se conhecem, ou se aquilo é uma reunião do Rank B no qual ele não foi convidado.
O Prota fala que não chamaria pra reunião alguém que gosta de quebrar regras. Isso deixa o moleque bem bravo, falando pra ele não se achar, pois mesmo ambos estando em rank B, ele se acha bem mais forte que o Prota, e provavelmente vai entrar na mesma lista que o Ivisauro. Todo mundo da guilda fica olhando pra eles e Elijah fala que estão chamando muita atenção. Lucas acha isso um saco e sai dali falando que nunca mais vai deixar aquilo acontecer. Jasmine também chama Arthur para irem e ela já tem um lugar em mente. Arthur fala que aquele lugar não se parece com um local que tem monstros e Jasmine explica que ali é uma área totalmente explorada, onde os aventureiros mais fracos vão para coletar recursos e itens da missão. O garoto questiona por que estão ali e ela explica que o local que vão em um dia de corrida dali eles têm que se apressar. Na correria, Arthur pensa que ela é mais rápida do que ele imaginava e aquele dia certamente mostrou que muitas de suas previsões estavam erradas. Se lembrando do teste onde depois de uma sequência de bloqueios ele tentou usar uma certa magia que certamente acabaria com Caspian, mas ele defendeu facilmente. E Arthur se questiona onde ele errou em sua suposição, mas nisso são interrompidos por um javali gigante que simplesmente está tocando o terror. Ele chega matando várias pessoas que estavam ali e Jasmine chama Arthur para fugirem. Aquela fera não é nativa dali, mas logo eles percebem que ela foi capturada viva e acabou escapando. O javali parte em uma investida e eles desviam, assim como quando ele atacou com sua língua. Jasmine manda Arthur se afastar e parte para cima, causando muito pouco dano e ficando em perigo. O Prota pula e acaba salvando ela, que percebe um semblante vazio nele. O bicho vira em direção aos feridos e Jasmine se põe à frente. Quando Arthur se prepara para dar o golpe, Gray aparece em terceira pessoa para ele, dizendo que ele deve esperar o momento certo, pois ele não pode mais errar. O porcão vai em direção de Jasmine, que já tranca, mas o Prota o ataca usando a magia que tentou usar no mestre da guilda e dá vários cortes flamejantes com a sua espada, derrotando o bichão de uma maneira absurda. Um tempo depois, Jasmine questiona se foi isso que ele planejou, tirando a máscara do garoto e puxando a sua bochecha. O garoto não entende, mas ela fala que mesmo sendo estranho vindo dela, ela gostaria que em momentos assim ele demonstrasse mais preocupação. Novamente, Arthur não sabe o que supôs errado e já à noite Jasmine conta sobre seu passado, onde ela virou aventureira para fugir de sua família. Os Flamesworth são a família mais forte em magia de fogo do reino há gerações. Eles consideram que fogo é o elemento mais forte e isso fazia ela ter orgulho de ser dessa família. Quando ela despertou mais cedo que seus irmãos, grandes expectativas foram colocadas nela, mas quando ela não demonstrou grande proficiência em magia de fogo, ela foi taxada de inútil. Isso deixa Arthur indignado, dizendo que não faz sentido, pois a força de um feiticeiro vem de seu talento com o elemento e não tem a ver com a força do elemento em si. Jasmine cai na risada, pois não esperava que ele ficaria tão bravo assim. Arthur pensa que perdeu a compostura, pois também era taxado de inútil em sua outra vida, tentando argumentar que o que ele diz é lógico, mas Jasmine o interrompe e fala que antes ela lutava como ele, e por esse motivo ela levou uma bronca do pessoal dos Chifres Gêmeos, pois ela não sabia cooperar com o grupo e nem conseguia demonstrar que confiava em seus companheiros. Mas graças a eles, pouco a pouco ela foi mudando e questiona o que Arthur pensa. Mais tarde, ele pensa se alguém como ele pode mudar assim, mas se lembra de todas as pessoas importantes para ele e pensa que vai conseguir. Ele quer pensar dessa forma, pois só assim irá protegê-los, apontando a mão para cima e quase encostando em Tess, que por uma bola de cristal está vendo ele. Ela tá muito brava por ele estar viajando como uma garota e fala que parece que cada vez ele tá com uma garota diferente, ficando bolado e quase deixando cair a bola de cristal. Viram chega e vê essa cena dizendo que foi por pouco. Tess fica toda sem jeito e acaba se desculpando. O velho diz que se a garota tem inveja por ele ter aceitado um desafio, ela deveria aceitar algo novo para si, e ela questiona o que poderia fazer. Viram entrega o livro da Academia de Magia de Shiros, que deixa Tess muito feliz e encerra a primeira temporada. Amigos, como disse, esse é o último recap de anime aqui no Recaps do Kratos. Me ensinou muito até aqui fazer esse tipo de conteúdo, mas prefiro me focar nos manhwas por ser um conteúdo que eu gosto mais de consumir. Essa semana teremos uma obra nova e mais 2 continuações, então fica por dentro que eu vou compensar a semana passada. Então tamo junto e até o próximo recap.